Ô, Mineiro, você vai ficar mexendo no telefone até que hora? Tem que começar o episódio, cara. Pô, Ué, tá pensando que eu tô mexendo aqui à toa? Tô procurando um roteiro de viagem aqui, meu filho. Porque eu, até agora eu não arrumei nada. Eu acho que eu vou pedir o Pedro pra me ajudar. Porque mais experiente de viagem do que esse cara aqui não existe. Pedro Rafael, cara, E podcast 44 aí? começando. Obrigado pela sua presença, meu Nada. amigo. Obrigado você Seja pelo bem-vindo convite. sempre. Desculpa pelas nossas tretas no bastidor que ninguém vê, né? Não, mas se não for assim, não tem Não tem graça. graça nenhuma. Mas, galera, olha só. Podcast 44 começando hoje. Estamos aqui com Pedro Rafael, o cara que vai contar tudo que ele possa dizer das experiências de viagem, das experiências de balada. Eu já tô cansado só de pensar no que esse cara tem feito. É um dos stories mais maneiros de você acompanhar. Mas antes de eu começar na prosa com você, primeira coisa, eu te agradeço demais pelo seu tempo. Te agradeço demais pela sua presença. Sei que você tem compromisso pós-podcast, que é normal. Se não tiver compromisso, Qual não será é o o. compromisso Eu aí? não Faça sei. suas apostas. Então, assim, cara, Pedro, obrigado demais. Satisfação imensa da gente estar aqui. Rafael, que está lá na área técnica, seja bem-vindo também, meu amigo. tamo Forte junto. abraço de você estar aqui. A gente está aqui nessa labuta feroz. Nossas orações sempre antes de começar Sim. faz parte do processo do crescimento que nós estamos aqui. Sei o quanto você está aí pelejando ainda nos ajustes, porque senão a gente fica aqui a noite inteira e nunca ajusta nada. Mas, Pedro, antes de eu iniciar na prosa contigo, Rafael, vamos lá, cena de rotina. Você que está aqui nos assistindo, inscreve no canal, compartilha, vamos lá, compartilha isso com todo mundo, clica no sininho, notificação, vamos embora, vamos fazer isso acontecer. Podcast 144 está no ar, vamos embora. Deixe Pedro, seu joinha. isso, cara, ó, Não vamos esquece lá, do vamos lá. joinha. Pedro daqui a pouco vai fazer a chamada individual dele aí. Mas assim, Pedro, seguinte, quando eu projeto isso aqui, eu falo que eu nunca sou o protagonista da história, né? Montei esse espaço, esse canal, esse veículo aqui de comunicação para nossa classe, que eu acho que chutar essa bola para cima e a gente jogar esse jogo que a gente nunca sabe como vai ser. Eu gosto de me divertir, eu gosto de brincar, eu gosto de falar besteira. E existe altos e baixos dentro do episódio, porque eu sei que você é um fã já assíduo e você me Com diz isso certeza. com muita clareza. Então, cara, hoje eu tô aqui, meu conterrâneo, mineiro fake, eu, no caso, não ele. Seja bem-vindo, portas abertas para você, o microfone é seu, as câmeras são suas, o espaço é nosso. Obrigado. Seja bem-vindo. Cara, quero saber tudo de você. Como que você entra na enfermagem? Apesar que eu estudei contigo num período que a gente ainda Apesar não da gente leva. não lembrar tanto, né? Em algum momento da nossa vida, a nossa história, a gente começou a Se estudar entrelaça, junto. né, cara? E eu tenho, assim, uma grande honra de ter você como parceiro de plantão, Sim, minha de também. dificuldades dentro do que acontece entre a gente. Sim. Pedro, como é que funciona isso? Como é que faz aquilo? Vamos lá, lá, lá. Então, cara, só quem tá lá dentro sabe. E é uma dupla que funciona bem, pronto-socorro e clínica médica, né? Então, Uma assim, briga sem fim, né? a gente se entende, a equipe tá lá por trás, não, Gui, vamos fazer assim, vamos fazer assado, não, deixa pra entrar amanhã, vamos entrar hoje. É isso aí, E a cara. gente se entende, e graças a Deus a gente tem Mas uma obrigado mesmo, parceria tá? boa. Da minha parte, enquanto pessoa, da minha parte, enquanto estúdio, acredito que o Rafael também daqui a pouco faça as considerações dele. Sim. Obrigado, e é isso. Eu que agradeço. Tava conversando com o Rafa antes. Me tornei fã, né? Já tava me organizando para poder assistir os episódios do podcast. E aí eu até comentei com você, eu numa viagem pro Rio, Sim. pra ir, né, curtir o Rock in Rio, final de semana lá off. E assim, cara, quem me conhece sabe que eu, primeiro, não gosto de dirigir. Segundo, que quando eu entro no ônibus, 5 minutos depois eu viro pro canto, boto uma musiquinha e tô dormindo. Eu cismei de colocar o podcast 144, o primeiro episódio, né, que é o Que episódio do foi com o Rafa. Rafa, né? E assim, às 3, quase 4 horas de viagem, eu não consegui pegar o olho. Minha amiga que estava do meu lado dormiu, acordou. Ué, amigo, você não vai dormir? Eu falei, amiga, eu tô tão envolvido aqui no podcast. E assim, comentando com você, Gui, é isso mesmo, não sei o quê. Então, assim, me tornei fã ali naquele momento. É muito leve, né? Assim, independente do que você estiver fazendo, se você tá num plantão num momento mais tranquilo, igual eu, né? Tava trabalhando lá, você tá escrevendo uma coisa, hoje em dia a nossa geração tem muito isso, né? Você Tem. tá pensando, mas tem necessidade de estar ouvindo alguma coisa e tal. Então, assim, eu me tornei fã do podcast.
E quando você fala que, né, que você tem um roteiro na sua cabeça, eu acho muito engraçado que você sempre fala isso. Você sabia que eu tinha planejado isso tudo aqui? Não, claro que não. E Então, é assim, aí que tá o segredo do o que eu negócio. tenho que te falar? Hoje em dia, né, vendo todas as pessoas que você já lançou o podcast, os que eu sei que você ainda vai lançar e as pessoas que você pensa em trazer, tava falando com o Rafa isso também. A minha história, em algum momento da minha vida, se entrelaça com a história deles, cara. Então, assim, é muito engraçado. Vou falar como é que eu comecei na enfermagem. Eu sempre, né? Vamos, no decorrer da conversa a gente vai falar um pouco sobre isso. Sim, claro. Eu, né, tive um tempo de professor, né? A gente enfermeiro, a gente tá sempre formando, treinando a galera, né? Então, assim, eu venho de uma cidade pequena. Você falou que eu não sou fake, mas eu sou um mineiro que nasci na PMI. É, Acredite se quiser, né? Sou da cidade pequena, Bocaina de Minas, sul de Minas, na né? realidade você não é mineiro, você é igual eu, você é fake, você é Vizinha, resendense. vizinha de Resende, né? Então, assim, mas meu coração é mineiro, É eu igual eu, fui cara. criado em Minas até hoje. A minha cidade não tem maternidade, então acaba que a galera acaba tendo que nascer em outros lugares. Eu fui, né? Sim. Nasci em Resende, mas assim, tive alta e não fiquei em Resende, fui pra Bocaina. Tive minha vida toda lá, né? Não vem ao caso, mas eu perdi minha mãe muito cedo, meu pai assumiu os cuidados todos, né? Terminei ensino médio, hoje eu moro com um sobrinho de 16 anos e eu sempre falo com ele. Eu sempre fui muito autodidata. Eu nunca tive ninguém falando pra mim assim, ah, vai fazer o dever de casa. Ah, vai fazer. Não, era tudo eu, cara. Tipo, tive minha irmã, né? A gente perdeu a mãe muito cedo. A Na minha realidade irmã é casou muito você, sua cedo. irmã e... Então, Como que funciona? É, porque... é uma família grande. Eu sou o não, caçula de 7 porque irmãos. mineiro geralmente não existe uma família pequena. Isso porque minha mãe morreu com 42 anos. É, acho que Eu sou, eu sou o caçula de poderíamos 7 irmãos. projetar aí um 12. Pois é. Brincando. Eu falo isso porque a família da minha mãe, o Pedro, como a gente estava falando de ser conterrâneo, ele é de Bucana de Minas, que é uma cidade aqui praticamente, é sul de Minas, né? Sul de Sul de Minas. Minas, Zona da Sim, Mata, que é a mesma área, é a mesma região de Bom Jardim de Minas, que é onde mora a sim. minha família até hoje. Uhum, E você vê, a minha mãe é uma família de 10 irmãos vivos. Morreu um sim. agora recentemente. E quando você fala isso, é por isso que eu falei, é uma família de 12, Aham. porque realmente é isso. Então, Bucana de Minas é muito próximo. E quando eu falo pra você, de mineiro fake, eu sabia dessa história que você não era. Sim. Mas eu Eu falo, sou um mineiro, mas onde você nasceu? Eu nasci na PMI. Então, em algum momento, a minha história tinha que também ser aqui em Resende, porque, né, eu nasci aqui. E aí, assim, passei essa minha infância toda em Minas. Trabalhei com meu pai, trabalhei na roça. Hoje em dia as a pessoas formação do seu caráter foi lá. foi totalmente lá, É isso aí. totalmente lá. E assim, hoje eu, de certa forma, projeto isso de estar no meio das pessoas, apesar de ter vindo de uma família de 7 irmãos. A minha irmã, eu perdi minha mãe com 4 para 5 anos. Minha irmã, com 15 anos, se casou. Quando eu tinha 8 anos, meu pai se casou com uma outra mulher, que é a minha madrasta, que hoje eu considero como é minha mãe, Praticamente sua né? mãe. Assim, que nessa parte, enquanto meu pai, né? Meu pai, cara, ele fez tudo por mim. Mas ele sempre falava, né? Eu sou, né, o primeiro da família que fez faculdade. E na cabeça do meu pai, você vai fazer igual meus filhos Vai trabalhar todos. aqui comigo na Você não tem roça. que fazer faculdade. É, Você tem que trabalhar, você tem que ganhar seu dinheiro, casar e ficar por aqui. Você não tem que estudar. Eu nunca, eu eu nunca escuto, estudei, eu eu nunca escuto isso estudei. até hoje. Então assim, hoje meu pai tem uma outra visão. Hoje, se eu vou em Bocaina, por exemplo, ele viveu com a minha madrasta durante muito tempo, eles estão separados, hoje já tem mais de 10 anos que estão separados. Eu considero, né, a figura de mãe que eu tenho é ela, e eu chego lá e ele fala, você tem que ir lá ver sua mãe. Por quê? E ele faz questão que você vai lá. Se não fosse por ela, você não teria estudado. Hoje ele reconhece, entendeu? E Cara, ela também fica muito feliz com tudo e é isso. muito louco, cara, a gente entender esse processo de a palavra madrasta, né? Sim, Isso é um negócio que pesa, né? sim, E você falar isso assim, uma pessoa que eu considero, cara, isso desmistifica tudo. claro, com Muda tudo, certeza. muda tudo. E assim, apesar de hoje eles não estarem juntos, mas assim, o carinho que eu tenho por ela, a gratidão que eu tenho por ela, claro, né? Durante a adolescência, durante o período de criança ali, muitas das vezes você revolta É pelo normal, fato normal, de você não normal. ter sua mãe. Ah, não queria que meu pai tivesse casado. Hoje eu tenho uma outra visão. Maturidade, Pedro. Hoje eu vejo que tudo que eu passei me transformou na pessoa que eu sou É isso hoje. aí.
talvez, né, claro, estaria muito feliz se minha mãe tivesse viva, se eu pudesse ter minha mãe hoje, né? A gente tem todas essas questões. Mas eu não sei, hoje eu tenho uma vida que, graças a Deus, superou todas as expectativas dos melhores planos que eu fiz lá atrás. E a gente lá em Minas tem muito disso, né? Eu falo até pela minha mãe e pelo meu pai também. Eu me lembro exatamente. É engraçado, só para contextualizar, mas fugir um pouquinho para mim aqui agora. Uhum. Várias pessoas já me mandaram mensagem, várias pessoas já falaram assim: tá bom, mas quando que você vai contar a sua história? Eu ia falar isso. Ah, né, nos episódios a gente vai te conhecendo, mas tá faltando o momento que alguém vem aqui, Guilherme. Hoje é seu dia, vem cá, conta. Ele já contou a história dele. Ô, Rafael, mas assim, uma grande parte da minha história, a grande parte da minha história, que eu acho que tem uma relação muito forte da pessoa que eu sou hoje, do caráter formado e de quem é o profissional Guilherme, produtor, dono de estúdio, né, parceria com o Rafa, aqui dentro, tá contado no episódio dele. Sim, Num contexto religioso em que eu fiquei inserido durante muito tempo na minha sim. vida. E ele tá brigando pra não soltar ainda o episódio. Será? Fica quieto aí, rapaz. É pro povo mandar mais Eu não- mensagem pro canal crescer, Larga de ser Rafa. cara de pau que eu não te chamei. E ele tá guardando isso a sete chaves, mas por quê? Quando o roteiro formou na minha cabeça, né, que eu te falei, que, "Ô, Rafael, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assado. É o que eu falei. Eu preciso despertar alguma coisa em você que você Sim. fique curioso para que a conversa flua de uma maneira mais amena, mas que tenha conteúdo. Sim. Porque senão ia ser muito fácil, né? Eu falaria pro você, ó, vai acontecer isso, 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 acabou. Para não ser nada engessado, né? A gente tá aqui com É. uma ficha. Ó, eu vou responder isso, isso e E isso. aí, o Rafa, ele acha que não, mas no contexto até dos episódios do podcast que ele tá fazendo, o meu roteiro formado, eu falei pra ele, não solta agora, cara. Uhum. Porque eu fiz o primeiro com você, o segundo com o Rick, o segundo com fulano, blá, 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 blá. Aí você vai soltar o seu logo primeiro comigo, olha que coisa chata. Ah, é você com você mesmo. Então eu falei, cara, larga isso aí, cara. Mas não, é porque determinadas coisas que hoje a gente sentou aqui, teve problemas e a gente juntou as mãos, fizemos a nossa oração inicial, independente de crença, de Sim, religiosidade, sim, isso tem um contexto que eu falei pra ele lá atrás. sim. E ele sabe o que eu tô falando. E ele sabe o que a gente tá vivendo e se percebeu como foi. Sim, com Né? certeza. Então, assim, voltando lá, quando eu falo de ser lá de Minas, de estar lá e crescer, eu ser eu quem sou hoje, eu me lembro exatamente, Pedro. O meu pai não é o tipo de pessoa que vai expressar sentimentos. Talvez o seu seja. Hoje ele é. Hoje Então, meu pai é. Talvez o seu seja. Meu pai hoje ainda não continua sendo. Eu tinha vontade de sentar com ele aqui para bater papo. Ele vai falar um monte de besteira, xingar todo mundo, se foda, ele é assim. Mas, assim, eu me lembro como se fosse hoje. Eu me formei de técnico de enfermagem e ele falou para mim assim: meu filho, o que eu pude fazer para você foi até aqui. Daqui para frente é contigo. Daqui para lá eu não consigo fazer mais nada. Uhum. Porque na cabeça dele, as coisas já evoluíram muito além do que ele veio de história dele. Pô, meu pai tem quarta série, cara. Uhum. Meu pai trabalhou lá em Bom Jardim, metendo picareta no chão, furando buraco para botar manilha, que naquela época o troço era esquisito. Uhum. Então, quando ele forma um filho num curso técnico, a minha irmã também já era técnica, e ele me forma também, ele fala isso, aquilo ali, mesmo sem eu ter a maturidade que eu tenho hoje, quase nos meus 40 anos, eu entendo que foi a maneira de ele dizer assim, meu filho, eu te amo e foi isso que eu pude fazer para você. Sim. E eu acredito que com você seja a mesma coisa. E hoje, o Rafael que não me deixa mentir. Abre a cena para você, Rafa. A gente estava gravando um episódio aqui em casa. Calma aí. A gente estava gravando um episódio aqui em casa com o Fernando, que inclusive me deu esses souvenir que fala, né? Quando você vai pra viagem e traz alguma Uhum. coisa para alguém. Me trouxe a lembrancinha. Fernandão sentado aí tava de dia. Aí eu vi uma sombra, eu falei assim, Rafael, tá chegando alguém aqui na escada. Hoje não vai rolar cena pra mim, não. O celular morreu. Deu ruim? Ah, tá bom. Ah, mas só sua fala a gente sabe que você existe. Você quer pegar o meu aqui? Não, tranquilo. Meu funciona normal. Pega aqui, cara. Não, eu vou. Vai dar bom aqui. Tá. Pode continuar. Se quiser pegar o meu, tá de boa. E aí eu vi uma sombra subindo aqui e eu já tinha falado pra minha mãe,
a gente vai estar gravando hoje, quando você chegar por volta de umas 10 horas, provavelmente a gente vai estar aqui, é só não subir aqui no estúdio. Ah, mas você acha que meu pai vai fazer isso? É ruim, hein? Curioso do jeito que é, levantou essas paredes tudo aqui, botou tudo aqui comigo. Sim. Ele veio, cara. Ele tem essa curiosidade de saber o que está acontecendo. Ele quer saber como funciona essa coisa aqui toda. Aí ele veio e entrou, a gente pausou, vou editar bonitinho. Sentou com o Rafael ali, a gente. Cara, aquilo para ele deve ter sido uma satisfação tão grande de Sim. falar assim, cara, eu formei o meu filho de técnico, ele fez a faculdade por conta dele e hoje ele tem um estúdio. Cara, isso aqui é muito amador. Caminhando Você para que pensa, não é profissional. nada amador. Não, amador inicial que eu digo. Caminhando pro profissional. Sim, Então, cara, pra ele, você imagina na cabeça dele. com E eu certeza. acredito que seu pai é a mesma coisa, Pedro. Olhar pra você e falar Sim, assim: meu filho é enfermeiro lá em Resende. Cara, isso é motivo de orgulho. sim. Meu pai não é de festa, assim, né? Eu chamei para minha formatura, ele não veio. Ele veio na missa de formatura, foi uma surpresa, foi muito bom para mim, mas eu já tive a oportunidade de levar amigos lá e as pessoas falaram: ah, porque seu filho é muito querido. E você vê que o brilho nos olhos dele é diferente, né? E aí, assim, voltando lá atrás na pergunta, o que me trouxe para enfermagem? Eu sou de uma família grande, meu pai sempre, né, foi pecuarista, trabalhava na roça, mas eu tenho, né, dois irmãos que hoje mexem com o comércio, né, que tem bar, tem um irmão que tem um mercadinho lá em Bocaina, tem um outro irmão que tem um bar também, aluga a casa para final de semana na subida de Bocaina. E quando eu termino ali o ensino médio, né? A gente lá, apesar de não ter muito estímulo, eu sempre estudei. Eu vim tirar nota vermelha na faculdade, em farmacologia, nunca tinha entendido, Jura? não sabia o que que era uma nota vermelha. Não só tirei nota vermelha, como reprovei em farmacologia, né? E aí, assim, quando eu terminei, inclusive, eu tinha a opção de estudar em Bom Jardim. Quando eu terminei o ensino médio, naquela, lá onde tinha, Sim, provavelmente deve ter sim, sido onde você fez o curso técnico, sim. eu tinha uma amiga que hoje é amiga que está sempre comigo, né? Que é a Camila, a Milinha, e ela fazia contabilidade. Ela e uma outra amiga que foi também fazer contabilidade, eu tinha essas duas vertentes. Primeiro, não tinha condição nenhuma nem de pagar um curso técnico, e segundo, que eu não tinha condição nenhuma nem Puxa de o fio pra pensar, frente, nem de pode puxar, pensar, passar na sua frente que você nem de abraça. pensar Isso, que numa, você esquece. numa faculdade. Então eu comecei a colocar na balança. Falei assim, cara, meu irmão já tinha bar, eu não sabia nem voltar troco. Eu vou trabalhar, eu vou pegar o técnico em contabilidade, que hoje era uma coisa mais palpável, ou eu vou pegar o técnico em enfermagem. Conhecia alguma coisa de enfermagem? Não. Amigo, até, tipo assim, minha mãe morreu muito cedo, minha mãe morreu em casa, minha mãe, tipo, eu nunca, pensa numa pessoa que nunca tinha entrado no hospital. Primeiro, que Bocaina não tem Não hospital. tem, né? Segundo, que se eu vinha para Resende, eu não vinha para ir para o hospital. Nunca tinha entrado no hospital. O meu primeiro dia no hospital, para mim, foi tudo novo. Ah, aqui é a sala de espera, aqui é a maca, tudo novo. Eu não conhecia Cara, é absolutamente muito nada. doido, é muito doido. Nada. E aí eu decido, né, achando que a enfermagem, a gente brinca, né, quando a gente chega na graduação, que a gente aprende que tem que fazer cálculo, que a gente também tem que mexer com essa parte mais exata. Ah, me enganei quando eu achava que a enfermagem não tinha conta. Tem conta, Pra cacete. claro que, né, numa quantidade muito menor do que se eu escolhesse, por exemplo, o técnico em contabilidade. E aí eu brinco que aí foi a enfermagem que me escolheu. Pra você ter uma ideia que eu não tinha condição real, meu pai não tinha condição de pagar para mim. Eu lembro que assim, e aí melhor ainda, porque aí para Bom Jardim eu ia ter que me mudar para lá e morar lá porque não tinha transporte. Sim. Quando eu terminei o ensino médio em 2005, quando foi em 2006, começou uma turma de curso técnico em Liberdade. Mais perto Foi pra você, ué. do lado. E Do assim, a lado. prefeitura já dava ônibus, porque tinha uma faculdade normal É. superior. Eu sou formado pela Unipac, né, que era uma universidade lá, e que começou com o curso técnico. Hoje em Sim. dia eu tenho amigos que estudam lá, que a própria, acho que o estado já tem um curso técnico lá em Liberdade, né? De enfermagem mesmo, administração, outras áreas. E eu comecei, e aí eu falei assim, cara, eu lembro, eu era 110, R$ 120, mas meu pai não tinha condição, mesmo eu Não, naquela trabalhando com época, 110 ele. reais era dinheiro pro cacete, Mesmo cara. eu trabalhando com ele, pai, o senhor paga pra mim? Eu vou pagar com o quê? Eu não tenho condição. Ele tirava o leite dele, roçava o pasto lá, eu ajudava ele, mas tinha mês
que não dava pra, né? O que ele É. recebia do leite não dava pra pagar. Era sobrevivência, Pedro. Era sobrevivência. Era sobrevivência. Era vender o almoço mesmo para comprar janta. É. Minha madrasta era funcionária pública e aí vem esse estímulo todo dela. E aí, pra você ter uma ideia, assim, a maioria das pessoas não sabe disso. Eu juntei 3 amigos, nós, né, como pobre, como baixa renda, o que que a gente fez? Fomos na prefeitura pedir ajuda. Claro. Fomos na prefeitura Ué. pedir ajuda. Primeiro, eu não tinha nem 18 anos para poder trabalhar. Eu ia começar o curso em fevereiro, eu fiz 18 anos em abril. Isso técnico que você tá O falando. técnico, o técnico. E aí a gente foi na prefeitura, né? Fomos falar com o prefeito. Não tem alguma possibilidade de você ajudar a gente quer muito fazer o curso técnico, mas a gente não tem condição real de pagar. Ele, vou ver o que que eu posso fazer pra você. Na época era um prefeito assim, muito gente boa, muito acessível. O bom de cidade pequena é isso, né, cara? É É. todo mundo conhecido e sabe que não era mentira. Não Sim, era sim, mentira, sim. entendeu? Isso Tipo existe assim, até hoje nessas cidades de existe. Minas, né? Claro, é uma família, né? Todo mundo trabalhava, mas ele sabia que era um lugar assim que não tinha dinheiro. Ninguém tinha dinheiro Não, sobrando, não tem como. dinheiro para poder investir. Nós 3 éramos assim. A gente morava numa zona rural e a gente foi. E aí, por incrível que pareça, nós 3 conseguimos, cara. Cara, Eles que bacana, conseguiram velho. desenrolar alguma coisa lá. E aí eu sei que foi fevereiro, março. E aí melhor ainda, por quê? Em abril eu completei 18 anos. E aí o que que aconteceu? E cara, eu nunca tive vergonha de trabalhar. Sempre falei assim, já fui garçom, já trabalhei na prefeitura, já trabalhei vendendo, um monte de, né? Apesar de ser um péssimo vendedor, já trabalhei como vendedor. Por isso que eu falo que a Mas você é bom enfermagem... de prosa, cara. Eu acho que eu sei como Mas, vendedor. cara, Ô, Rafael, eu não consigo acreditar que ele não vende as coisas, ô, não, cara. Rafa, eu fui Tem peão de sim. fábrica. Eu trabalhei numa Ah, Sim. terceirizada da Peugeot. Você me imagina lá no sol batendo caixa, batendo prego o dia inteiro? não tem Eu como. fiz um ano, Gui. Não. Um ano. Não é o E aí, Pedro. assim, se eu fosse vender numa loja de roupa, tudo bem. Mas sabe no que eu fui contratado? Que foi uma das coisas, uma das primeiras coisas que me chamou em Resende? Eu trabalhei primeiro num comércio, que foi assim, uma experiência que eu não gosto nem de lembrar, que eu fiquei um mês, que me atrapalhava a fazer. Aí eu ainda vou atrapalhando, atropelando as Não, não, histórias, não, né? Porque é não. muita história. Podcast é assim, cara. O Aí gostoso você é lembra de uma isso, meu parada. O bom do podcast é que não tem roteiro. A E gente aí, vai trocando assim, ideia. Essa é a quando proposta. eu, né, aí tá, comecei a trabalhar lá, completei 18 anos no meu primeiro ano. Não tem emprego pra você. Mas né, até pra eu pagar meu curso técnico. Você quer pintar a escola? Vamos entrar em férias e tal. Você quer pintar a escola que você vai ganhar como RPA? Falei, claro, nunca pintei não, mas eu vou pintar a escola. E pintei, cara. Pintei a escola do meu município por dentro e por fora, Você sozinho, quer que eu Gui. conte a história pra você, pra ser Ah, parceiro seu? Compactuar com a sua história? Vamos lá. Guilherme, com 16 anos, trabalhando, é o que você falou. É por isso que eu tô falando. Eu acho que o dia que eu for gravar a minha história aqui pra galera conhecer, você vai vai ser um ter que negócio. fazer parte um, parte 2, parte É, mais 3. ou menos isso. Uma Cara, trilogia. É, isso trilogia. aí. Eu sempre gostei muito de desenho. Essa questão de arte, eu acho que chega um determinado ponto que a pessoa ela tem disso. A minha filha mesmo, a Lara. Papai, olha só, desenhei isso assim, assim, assado. Aí ela me manda o desenho. Aí eu já olho assim. Aí ela manda outro, eu já olho assim. Cara, eu trabalhei pintando muro, escrevendo. é, é, hoje é um mel, essa galera da política, é um mel, filho. Esse Uhum. povo de política hoje faz campanha de WhatsApp, faz campanha não sei o Sim. que, não sei das quantas. Eu trabalhei pintando muro. Na nossa época era muro, faixa, Lembra? camisa, né? Eu trabalhei pintando um muro. E você imagina eu, com 16 anos, trabalhando com um monte de marmanjo velho de 40, 50 anos, puto, porque não sabia desenhar. Eu fazia os desenhos no muro. Sim. Escrevi o nome dos políticos, tudo. Fulano de tal. Pá. Aí os peão vinham pintando. Então, assim, cara, pra chegar onde a gente chegou, foi Sim. um trampo, né? Sim, com certeza. Não, não, a gente não tá bem ainda, não. Não, Não, e- ainda tem muita coisa pra chegar. Mas, assim, pra pessoa entender que a gente olha pro Pedro, enfermeiro, fez o curso técnico. Eu não conheci você como técnico. Eu já Uhum. te conheci praticamente na faculdade. Sim. Logo depois, a vida, né, faz o rebuliço, que no meu episódio eu conto isso tudo. Se é que vai dar pra contar. E aí eu te conheço já como gerente ali da Itatiaia, cara. Aham. Cara, que doideira. Olha como é que a vida vira. Cara, é o que eu falei, nem nos nossos melhores planos a gente não teria noção que a vida, né, daria esse pulo, né, e a gente passar por tudo. É o que a gente fala sempre, a gente que tá lá no plantão,
para as pessoas é muito conveniente. Por quê? Eu tô saindo de 48 horas de plantão. Eu não postei que eu tava 48 horas de plantão. Mas hoje à noite, quando eu postar que eu tô, por exemplo, curtindo uma festa, é o que eu sempre ouço. Nossa, mas é a sua vida que eu quero. Beleza, mas você sabe que eu já passei lá atrás para poder chegar Então, onde eu e aí o que que cheguei? a gente vai fazer agora, se você quiser? A gente abre um ao vivo aqui no Instagram. Pô, o Pedro tá aqui comigo no podcast, papapá, parará, parará. Cara, você quer fazer o teste? A gente Vamos, faz. é. Bora. Vamos, Quer ver? vambora. Quer abrir no seu? Pode ser. Abre no seu. Porque aí a gente vai realmente corroborar Eu isso que você botei ele tá até no, falando. no modo avião. Porque o que que acontece? As pessoas acham, cara, que você vive uma vida de rei, que você viaja, que você... Ó, Rafael, vai dar merda. Fala, galera! Vai demorar um pouquinho. Eu tenho mais seguidores o meu ao vivo bomba mais no Facebook do que no Ué, Instagram. puxa no Facebook. Vamos ver se vai chegar alguém aqui. Gravando aqui com o nosso amigo Guilherme. Ó. Já começou. Aluna. E aí, Patrícia? Ah lá. Ó, tá vendo? Então, assim, gente, Carlinha Beatriz. posso invadir Ui. aqui o espaço do Pedro? Ó, podcast em 4x4 rolando. Sejam bem-vindos na live aqui, ó, que o Pedro tá fazendo. Daqui a pouco ele vai estar aí na exposição. Hoje ele tá aqui gravando comigo e a gente fez uma proposta, tá gravando aqui no ao vivo. Quem quiser depois acompanha o episódio, mas Pedro, avisa seus amigos aí. Galera, eu quero depois todo mundo, né? Já tem vários episódios gravados, meu, Carlinha, Aline. Eu quero todo mundo assistindo os podcasts do Estúdio 144. Vamos terminar aqui, mais tarde a gente tá junto, A gente junto tá ao pra vivo, curtir, lembra eles que nós estamos ao vivo gravando aqui na junto cena. pra curtir o Mesapicó. Valeu, gente. Falou? Forte abraço. Quem quiser ver, ó, live ao vivo aqui no Instagram e no podcast ao mesmo tempo. Forte abraço. Fechou. Valeu. Pode fechar aqui? Pode, pô. Não Então- era nem pra fazer isso. Mas é o que eu tô te Fugindo falando. totalmente do script, Mas né? é isso que eu tô te falando. Aí, o que que acontece? Um exemplo. Galera que te acompanha fala assim, pô, Pedro, não sei o quê, tava Só lá no curte. podcast. Não, lá. cara, ô, isso aqui é uma diversão pra gente. Sim, com certeza. Isso aqui é uma Não, e diversão. assim, essa nossa conversa, claro, hoje a gente tem um plantão, mas o plantão é tão corrido que nem sempre a gente tem tempo sempre a gente tem de tempo. trocar essa ideia, né? E o legal do seu podcast é o que a gente já falou no início. Não tem um roteiro. Não. A gente trabalhou, não, essa terça tava de troca, mas a gente trabalhou junto, por exemplo, na quarta, que acho que você tava lá, mas momento nenhum a gente parou. Pedro, ó, vai ser assim, assim. Aqui também não teve. Você passou os toques, né, ó, assim, tal, tal, tal. Não, isso que tá Mas acontecendo é aqui uma natural. conversa natural, Isso tá né? acontecendo natural. Então, assim, acho que isso que deixa a gente tão tranquilo e tão feliz e à vontade para poder falar da nossa história. Tem partes dessa história, né? A gente conversando, que são histórias, né? Que são partes bem emocionantes, que a gente, né? Até de pensar já dá aquele friozinho na barriga, né? E aí eu já não sei mais onde que eu As tava, sei que borboletas eu que a tava Aline contando, falou que dá problema. né? E, enfim, aí eu começo a trabalhar, termino meu curso técnico lá ainda em Liberdade. E uma parte da minha história que eu não sei se você sabe. E aí, assim, eu trabalhei, né? Pintei a escola, depois eu fui trabalhar de merendeiro, você acredita? Eu substituí minha madrasta, eu não lembro se ela fez uma cirurgia. Acho que foi uma cirurgia. E 3 meses afastada. E ela conversou lá. E assim, eu já ajudava ela na escola, eu já ajudava, varria, porque assim, independente de tudo, né, da parte do caráter mesmo, ela sempre me ajudou. Se hoje eu sei lavar, se eu sei passar, se eu sei cozinhar, se eu, né, me ajudou na formação do caráter também, eu aprendi com ela. Essa Cara, isso é função muito de legal, mãe. cara. E aí ela me colocou para cobrir ela. E as crianças adoravam. Isso é muito legal. Eu cozinhava, eu fazia, né? E assim, foram 3 meses. E depois desses 3 meses eu vou trabalhar na prefeitura como auxiliar administrativo. E ali eu fico até eu terminar o curso técnico. E aí, assim, as coisas vão sempre se encaixando. Sim. Terminei o curso técnico concursado na Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas. Fiz um concurso para auxiliar administrativo, acho que eram 4 vagas, eu passei em segundo lugar. E aí eu passei em segundo lugar, mas com aquela cabeça, cara, não é isso aqui que eu quero pra minha vida. Eu acho que eu, assim, também achava que não era enfermagem. Porque pra mim, a gente, né, ouvindo o podcast da Aline, a gente vem de uma outra,
né, Que é a nossa como eu não conterrânea. sou de... Ah, já descobri quem vai ser o terceiro pra poder. Ah, rapaz. Ô, Rafael, vou interromper o Pedro aqui. Projeto estabelecido pra janeiro na próxima. Ih, vou dar spoiler aí pra galera. Ah, Decifrar o dicionário mineiro. vai ser bom. Eu, você e a Aline. Bora, Bora. bora, vai ser Fechado, ótimo. então. Ó, decifrar o dicionário mineiro. Nós vamos trazer aqui conteúdo de como. Fechou. Fechou. A nossa vivência no dia a dia em Acabou. Minas Gerais. Ó, não precisa mais não, Rafael. Fala aí. Você vai ter que estudar bastante, tá? Agora eu tô aparecendo, hein? Consegui entrar. Conseguiu? O aqui que, na que você arrumou aí? cena. Não, deu bom, deu bom. Você vai ter que estudar bastante o dicionário mineiro, porque você tá Tamo na aí, tamo bosta. aí. Tem Senão você não vai tem conseguir vários nem conversar com a professores. gente. Ó, não, a gente pode esse a gente pode estabelecer roteiro, mas 100 horas pra acabar. Show. É um Tem negócio a gente Bora. conteúdo, eu já organizar. conheço. O É Logo Ali. O É Logo Ali eu já conheço. É longe não, cara, é ali. É Dá logo pra ir a ali. pé. É. Não é longe não. Ó, não Andando, precisa- não, é rapidinho. Nós vamos rapidinho. estabelecer um roteiro antes, tipo, de cada um fazer uma redação. Por Aham. exemplo, eu, você e ela. Eu mando um tema pra você manda um tema pra ela e vice-versa, e a gente lê a redação com o dicionário. E vai dar bom pra raiva. Vai Ó, ser maneiro. Vai ser muito fechou. maneiro. Eu tava procurando alguém. Resolvido. E aí, assim, né, desses 15 anos que eu tô na enfermagem, eu termino a faculdade, eu termino lá, termino o curso técnico, lembrei que eu ia falar. Lá, cara, éramos 10 alunos, né? Era um curso que acabou de abrir, foi o primeiro e único Primeira curso turma. na Unipac, a primeira turma, e foi o primeiro e único que depois também não teve procura, né? Aí você imagina, acho que a minha turma tinha 34, 35, meio que para atender ali, sendo que Bom Jardim já sempre Já formava tinha um técnico em Eu entro enfermagem. nessa questão depois. E aí, 35, aquela procura entre Bocaina e Liberdade, tinha acho que 2 alunas de Carvalhos também, e aí acabou naquilo ali. E eu trabalhando na prefeitura, nessa época eu tava na conta, olha que loucura, cara. Eu fugi da contabilidade e eu, auxiliar administrativo, foi para onde? Foi parar na contabilidade da prefeitura. Fui aprender a trabalhar diretamente com o contador, fazer empenho, trabalhava também com arquivo. E aí começou a questão do ProUni. É o que eu sempre falo, cara. Eu não tenho viés político, né? De vez ou outra a gente se expressa, mas eu, que vim de uma cidade pequena, pobre, que não tinha condição de pagar o meu curso técnico, para eu sonhar em uma faculdade, ou era numa federal, acho que se eu tivesse feito em algum momento o vestibular para uma federal, talvez eu tivesse passado, talvez não. Talvez sim, Nunca talvez não. fiz, né? O ProUni. E aí, assim, eu fazendo o curso técnico, eu fiz ProUni um ano, não consegui nada. Fiz ProUni um outro ano, não consegui nada. Mas Deus é tão perfeito, né? Quando a gente fala de Deus, eu tenho uma fé muito grande. Eu agradeço muito a Deus todos os dias. Porque antes que a gente imagine, Ele já sabe dos planos pra gente. Às vezes a gente não quer, não deu certo, porque Ele tem uma coisa maior pra gente lá na frente, cara. E foi isso comigo. Eu não ganhei no primeiro, não ganhei no segundo. Talvez se eu ganho qualquer outra coisa fora da enfermagem, eu não estaria nem aqui na enfermagem. Você não estaria nem falando comigo. E aí você sabe o que que eu ganhei Você não no estaria- último ano? O curso que eu ganhei? Chuta. Acho que você não sabe dessa história. Não. Eu vim para Resende para fazer o quê? Faço ideia, cara. Faculdade. Mas faculdade de Enfermagem? enfermagem, não. Não. Até porque não. Já tinha, mas eu não descobri. Eu descobri a faculdade de Porque enfermagem no segundo período. O que acontece? Aí vamos contextualizar pra gente chegar no seu ponto. Sim. Aqui na nossa região, você veio pra cá quando? Eu vim em 2008. Eu vim em 2008. 2005. Eu vim em 2005 já formado técnico. Eu também formado técnico, mas com medo de trabalhar. Meu diploma ficou guardado um ano na gaveta. Pedro, pelo amor de Com Deus, medo cara, de você é trabalhar. bom pra cacete. Não, mas, ô Guilherme, há 15 anos atrás eu não tinha nem noção, não sabia. Cara, e aí quando eu falo que as histórias se encontram, aí assim, vou te fazendo pergunta no decorrer do podcast. Tá, o que você acha que eu vim fazer em Resende quando eu vim morar aqui em Não 2008? faço a mínima ideia, porque eu te conheci na faculdade de enfermagem, cara. Então, pasme se quiser. Tentei enfermagem em São Paulo, tentei em outros lugares que eu sabia que eu não ia. Por que que eu vim para Resende? Porque eu já hoje com essa irmã que eu moro, eu vim Ela já para morava morar aqui? com ela. Ela já morava aqui, ela tinha a Aham. casa dela, e aí eu vim morar com ela, depois eu morei com a outra irmã, então assim, tem um carinho especial, né? Minha família ama, mas as minhas 2 irmãs, porque lá em casa são 5 homens e 2 irmãs. As 2 irmãs eu tenho um carinho especial, e até pelas crianças, pelos sobrinhos, porque como eu morei um tempo com as 2, eu vi as crianças crescerem, eu ajudei elas e tal.
E aí eu ganhei, acredite se quiser, eu ganhei uma faculdade de letras na faculdade Dom Bosco. Você Né? acredita? E não fez. Eu vim para fazer letras, claro que eu fiz. Eu fiz 6 meses. Só que aí, dentro da misericórdia de Deus, dentro E que do você fez que é plano. português e... Calma, menino. Ah, eu quero, Eu fico comecei. curioso, Não, não cara, eu dá, ia fazer cara. inglês como, Gui? Eu ia Ué, fazer mas- português e literatura. Mas Mas eu, o mineiro já tem o inglês inato lá de Ah, Governador verbo to Valadares. be, né? É, É o ué, verbo to be, a que, língua que a presa do gente ri mineiro. até hoje com o meu professor Tilúcio, a gente sacaneia ele lá até hoje, beijo Tilúcio, de Bucaina, que era o verbo to be infinitamente, né? Então, assim, só que aí o que que acontece? Dentro dos planos que não eram meus e que eram os planos de Deus, eu ganhei no primeiro ano, depois de fazer Enem 3 anos. No primeiro semestre, porque o ProUni ele é duas chamadas, né? Que Sim. hoje nem existe mais, é SISU e Não tal. sei como que é mais. Duas chamadas. Você tem chance de ganhar uma faculdade no início do ano e você tem uma chance de É. ganhar a faculdade no segundo semestre. E foi o que aconteceu comigo. Eu saí de lá, exonerei nesse concurso, estava desempregado aqui, mas meu coração não pedia para eu voltar para lá e assumir a minha vaga de auxiliar administrativo. Exonerei nesse concurso. Letras era o que eu queria? Não, mas era o que eu podia Você naquele podia sair momento de que eu lá era pra vir pra cá. bolsista, entendeu? Eu vim fazer letras, fiz durante 6 meses, tenho contato com esses meus amigos que fizeram letras comigo nesse início de 2008. Nesses 6 meses eu descubro que tem a turma de enfermagem A na primeira Estácio, turma de que você recente. foi 2008.1, eu fui 2008.2. É, eu falo isso E até aí, hoje. assim, eu venho, começo a fazer letras, me inscrevo de novo no ProUni e, para minha surpresa, ganhei outra faculdade. E aí eu não sabia se podia, se não podia, porque eu já estou fazendo uma. Fui me informar e descobri que podia. Cara, tava em plena período de prova. E assim, eu fiquei tão feliz porque era um sonho. Sabia se eu ia ser enfermeiro? Eu não tinha nem ideia, porque eu nunca tinha. Meu diploma, como eu falei, estava guardado lá dentro da gaveta, porque eu não tinha coragem de trabalhar como técnico de enfermagem. Beleza. Fui fazer enfermagem. E aí, assim, aí foi que toda a minha história começou, né? Graças a Deus, Deus me presenteou com amigos que hoje, né? Os amigos que fizeram faculdade comigo, que são mais do que simples colegas de Eu enfermagem hoje em posso me dia. incluir neles. Claro, com certeza. E aí é o que eu falo, as histórias começam a se entrelaçar. É a Rafinha, é você, é Michael, que é meu melhor amigo, é a Bruninha. A Pra você ter Bruna. uma ideia, a Bruninha, que hoje é A Bruna é blogueira, enfermeira obstetra, né? já chamei ela aqui, ela falou, ó, você vai ter que ajudar a Acho que eu divulgar, cheguei a mandar mensagem pra ela, você vai ter que... convidando ela pra E vir. agora ela tá morando em Resende. Tá aqui em Ela tá Resende? morando em Resende. Vamos, Cara, vamos ó, fazer esse meio de nós campo aí. nós estamos chegando num... Ô, Rafael, vem pra conversa, sabe por quê? Pronto, pode falar. Tá. Quando o Rafael... Eu vou te interromper, mas não esqueci, não. Não, Quando o Rafael... Quando você fala da questão de entrelaçar, eu não acho só de um entrelaço na coisa. Quando o Rafael abre, lá abre nós três, tá? sim. Não faz Show. careta, não. É. Você tá ali. Faz O áudio careta, tá bom não, pra que tá vocês? lá, todo mundo. O áudio Então, tá quando- bom pra vocês aí? Tá Tá ótimo. maravilhoso. Não Show. tem nada de ruim aqui, rapaz. Ruim aqui só Verdade. tem eu. Não, não tem nada de ruim aqui. Quando eu Tudo muito falo bom. da questão do entrelaçar das coisas, eu Sim. acho que Rafael não surge no podcast à toa. Sim, Você não vem aqui à toa. E eu não abraço essa missão à toa. E eu não chuto uma bola pra cima pra gente jogar esse jogo à toa. sim. Então, Pedro, quando assim, igual você falou da Bruna, eu não tive muito contato com a Bruna na faculdade, mas eu sei quem é a Bruna. Você, nós não tivemos muito contato na faculdade. A Rafinha teve. Uhum. Tanto que eu falava, cara, eu não lembro se o Pedro entrou no primeiro ou no segundo período, isso, aquilo outro. Eu entrei no segundo. Então, quando o Rafael chega pra mim lá no hospital, ele como técnico, eu como enfermeiro, como técnico também na segunda matrícula, e ele vem aqui na minha cabeça, e ele vem me falando de uma situação possível. Quase um ano falando na cabeça dele. Fazendo todo um trabalho, uma lavagem mental ali, né? Não, o Rafael Uma lavagem Não, cerebral. o Rafael possuiu a minha mente. Eu imagino. Não, você não tem noção. Não, Foi, você não tem noção. foi. Você não tem noção, Pedro. E aí, brincadeiras à parte, mas falando sério, porque daqui a pouco nós vamos começar a falar besteira. A gente senta aqui hoje e eu já falei pra você, nós não vamos ficar aqui. Nós vamos pra lá. Sim. Porque o processo de ampliação, de crescimento, queira ou não queira, quem gosta ou quem não gosta, nós vamos crescer. Com certeza. Vai sentar eu, Amém. você, Bruna, Rafinha, Rafael.
Porque Amém. assim, a minha proposta é 4 pessoas conversando ali, Show, vai mais ficar 2 top. pessoas conversando com o Rafael ali dentro, na sala específica que você achou que você estava tentando descobrir onde era a Aham. sala, né? Pelo pouco que eu conheci, eu falei, gente, aonde que o Rafael fica? Eu não tava entendendo onde que ele O Pedro ficava. teve aqui em casa, que foi muito a parte mais engraçada. Nós tivemos aqui, fizemos churrasco aqui embaixo, né? Tem uma área que a gente faz churrasco. E aí ele veio aqui, você conheceu essa parte que não existia essa sala, né? Sim. E aí você conheceu a parte onde é do estúdio, a gente grava lá a parte de música. E a área técnica, que é onde o Rafael fica hoje, não existia porque estava em construção. E Uhum. aí, quando eu começo a gravar o podcast, o negócio fez assim, ó. Foi de um dia Sim. para noite. E aí você não lembrava realmente. Não. Aquela sala não existia. Aquela Uhum. estante fechada ali não existe, cara. Sim. Aquilo ali, para quem veio aqui, só olhou e beleza. Então, assim, a questão do entrelaçar, cara, é uma fala que eu uso sempre no final do podcast. Onde que Uhum. tudo se entrelaça. E, cara, você tá aqui na minha frente hoje e a gente olhando lá para trás, a Evelyn falou isso aqui hoje mais cedo. A Evelyn falou pra mim assim, cara, é muito engraçado, a gente volta no passado, né? A gente vai revivendo tudo É, isso, né, e pra aí eu falei poder. pra ela assim, você teve tanta sorte da luz ter acabado que te deu prazo pra você pensar no passado. Quem tá aqui gravando não dá prazo Sim. pra isso. Aham. Porque você vai Ah, conversando, mas vai você acha que a trocando. cabeça da gente já não tá matutando? Se ele perguntar isso, eu já vou falar dito, É, nananã. Mas, assim, mas flui, né? Não flui, é, é é o que a natural, gente fala. é De natural. acordo com o que a gente vai conversando, às vezes coisas que eu planejei de falar, eu não vou falar. Porque assim, o papo vai fluindo tão tranquilamente que a gente É como se a não gente fala. estivesse no plantão. É igual aqui, ó. Exatamente. Você não tá bebendo sua água até agora. Porque você tá falando pra Eu tô com cacete. medo de babar, gente. Quem me conhece? A minha irmã, que mora comigo. Beijo, irmão. Beijo, Rose. Beijo, Biel. Ela, ela chamou minha atenção porque, cara, eu tô numa fase que eu saio. E aí, assim, né? Gordinho, final de balada, tem que fazer o quê? Tem que comer, né? Se eu sou o baladeiro que sou, pra não acordar com ressaca, é porque eu Inimigo faço do fim? um bom lanche depois. É, ainda, nós estamos na parte séria, mas eu não tinha como não vir com essa camisa aqui, né? Pra poder representar, que eu acho que é a frase, uma das frases que mais me define. Não, isso aí E aí, é a assim, eu nata do que tenho é o esse Pedro Rafael. problema. Eu estou me policiando porque tudo que eu vou, que eu tenho comido ultimamente, eu chego em casa pra mostrar pra minha irmã. Eu comi um cachorro quente, eu comi não sei o que, por quê? Eu tô babando ultimamente, cara. Nós estamos Então velho. eu tô me policiando. Eu cheguei aqui, quando eu fui abrir a primeira latinha de água, Ó, igual lá do Pedro, né, do Pedro Bial, lá a latinha de água que ficou famosa, essa aí que fez barulho. A ó. primeira latinha de água que eu fui abrir, eu já quase tomei um banho. Sujei short, sujei blusa, então eu tô me policiando por isso. Mas enfim, aí eu vou te fazer outra pergunta daqui a pouco. Não, eu não tô aqui pra responder nada. Tá assim, cara, tá assim. Não. E aí, assim, continuando minha história, eu venho pra Resende, né? Aí ganho essa bolsa. Bruninha, a gente ri muito porque ela tinha uma nota maior que a minha no Enem, você acredita? Ela A tinha uma Bruninha é nota maior que a inteligente, minha cara. no A Bruninha Enem. era E sinistra. aí, assim, a gente conversando lá na Eu lembro frente, das notas quando da a gente Bruninha. se aproximou, ela. Eita, deixa eu Quem tá botar te ele. ligando? Não, cara, é a Siri que tá falando aqui. Deixa eu botar ele no modo avião, porque ele acha que Fala eu tô pra ela que falando nós com estamos ele. no É, não é com você podcast. não, minha filha. Você quer participar? Tô conversando com o Gui. E aí a gente ri porque a Bruninha me sacaneia até hoje. Amigo, você tirou a minha bolsa. Porque ela tinha uma nota maior que a minha. Só que falaram pra ela que não tinha bolsa na faculdade de enfermagem. Tanto que, no primeiro ano que eu me inscrevi, eu procurei Resende e tal, não consegui. No segundo que eu achei. E o quê? Ela já tava fazendo. Só que a vida brinca, fala, Bruninha. Entre trancos e barrancos, você, graças a Deus, conseguiu pagar a sua faculdade. Se eu não fosse o bolsista, eu não ia pagar, cara. Naquele momento, por exemplo, eu não ia pagar. Eu poderia, talvez, né, ter me estabelecido como técnico ou não, qualquer outra profissão. Talvez hoje eu teria terminado minha faculdade. Estaria trabalhando de professor já, né, porque também, né, não foi em letras, mas eu me virei professor de né, Sim. me vi como professor de enfermagem. É uma coisa que eu gosto demais. E aí é muito engraçado isso. Aí é a outra pergunta que eu te faço. Aí eu trabalhei como vendedor de loja de material de construção. Entendo o que de loja de material de construção, Guilherme? Quantos metros quadrados de piso que eu vou usar? Fala, meu senhor, você veio perguntar isso pra mim? Não sei. Fiquei um mês no material de construção. E aí um amigo de Bocaina me levou pra essa terceirizada da Peugeot, fiquei um ano. E aí eu falei, cara, eu sempre ouvi as pessoas, mas se você é técnico de enfermagem, aí eu já tinha ganhado a faculdade de enfermagem.
eu peão de fábrica, fazendo faculdade de enfermagem à noite. Você que fez enfermagem, a gente ouvia piadinha, eu falei, tô nem aí com piadinha. Mas eu vou fazer minha enfermagem. Tá, mas você é técnico? Sou técnico. Por que O que que você você tá não fazendo trabalha? aqui? Eu tenho medo, gente. Por isso que, assim, eu 8 anos dando curso técnico de enfermagem, eu falava para os meus alunos, se você ficar com medo, eu tive medo 1 ano. Eu convivi com o meu medo 1 ano. Foi um ano que você Passando ficou parado. perrengue. Não fiquei parado, eu fiquei Parado trabalhando. que eu digo assim, não exercendo a função Exatamente, e o exatamente. E cuidado que aí, você assim, hoje eu deveria. vi, né, o podcast da Aline e ela fala da dificuldade que ela teve sendo enfermeira, não tendo feito curso técnico. E aí, assim, eu tinha uma vivência e tal, mas eu não tinha vivência ainda de trabalhar lá na faculdade, quando eu comecei a faculdade de enfermagem. Então, assim, aí em um determinado momento eu virei a chave. Eu fui e entreguei o meu primeiro currículo numa instituição particular de Resende. E aí, nesse primeiro currículo, eu fui chamado para uma entrevista. E aí, nessa entrevista, eu conheci, assim, a enfermeira que, né, a enfermeira Andréia, que ela sabe da minha paixão por ela. Acho que Rafael talvez também conheça, né, a enfermeira Andréia. Sim, é o Enfermeira mesmo Andréia signo. Moraes do É o Nascimento. É uma mesmo grande signo que a amiga, gente tá? vive. Mora dentro do peito aqui, cara. Assim, a gente não tem tanto contato hoje em dia, mas aí eu fui fazer minha entrevista com a Andréia. A primeira coisa que ela perguntou pra mim, eu falei assim, ela falou assim, tô vendo aqui que você... Isso era 2009, eu tinha vindo pra Resende em 2008. Aonde você trabalha? Ah, eu trabalho numa terceirização da Peugeot. Ah, mas por quê? Por que que você não quis trabalhar como técnico? Aí eu abri meu coração pra ela. Falei assim, cara, eu venho de uma família que eu não tenho ninguém, né, assim, da área da enfermagem para eu poder me espelhar e eu tenho medo. Eu tenho medo, mas eu tenho vontade. A pergunta que ela fez para mim: Você sabe o básico do técnico de enfermagem? Você sabe aferir sinais vitais? Isso eu sei. Mas eu conhecia bomba infusora? Não. Eu conhecia, né, monitorização hemodinâmica, monitorização invasiva, monitor multiparâmetros? Não. E eu tava fazendo ali uma entrevista pro CTI. Aí eu te pergunto, eu entrei para cobrir uma pessoa que tava saindo do CTI. Quem que era essa pessoa? Faça a Um mínima técnico, ideia. eu entrei na vaga de um técnico de enfermagem que inclusive me recebeu no CTI. O primeiro banho que eu dei de leito foi com ele, ligou o celularzinho dele lá, botou no cantinho na mesa, botou um rock, um pancadão, né, um negócio forte, aqueles rock metaleiro que vocês... Rafael, não Rafael, é cara. possível. Ah, não. Rafael. Ah, É Rafael, possível. você Rafael. tá de sacanagem. Não, é sério? É Eu sério? entrei no Hospital Ô, Summer não, para vocês poder estão de cobrir o sacanagem comigo, cara. Rafael. Não. Não, para. Vamos parar esse episódio aqui Ficamos hoje. um mês, não foi, Pedro? Sim, Passando você. rotina, Eu não depois eu lembro. saí pro centro cirúrgico. Isso, Não, o isso que eu ia Rafael deve ter falar. colocado um rock maluco Que que eu não nem eu. Então, sabia se o você. Rafael. O Pedro. Pera aí, rapidinho. Pera aí, foca aqui. O Rafael, eu não discuto coisas com ele. Eu vou até arrumar o microfone. Não, você se mete não, Rafael. Eu tô quieto, pô. O Rafael é o seguinte. Ele tem uma bolha existente na cabeça dele, assim, no contexto da música, que não dá pra você entrar. Não dá. É igual o Rick Davis. Aham. Rafael é do tipo do cara que ele sabe a cor da cueca do cara que tocou no Rock in Rio no dia tal. É assim. Só que o Rafael tem um agravante. O Rick Davis, ele sabe o CPF do cantor, número de identidade, é isso tudo. Discografia toda. Não, discografia eu sei. Discografia eu sei. O Rick sabe o dia que o cara tava depressivo no show. E o Rafael tem um agravante. O Rafael sabe isso tudo que o Rick falou, mas não só a nível Brasil, a nível inglês, americano, mas tipo assim, lá da Arábia. Sabe? É uma parada assim, insana. Insana. O Rafael sabe uma banda pica plus lá no Japão do rock and roll. Baby Metal vai vir no Knot Fest. Nunca nem ouvi falar, gente. Nem eu que Baby gosto de Metal. rock sei o que é isso. Vai tá aí no Knot Nunca nem Fest. vi. Então, quando você fala pra mim que foi dar o primeiro banho de leite com o Com Rafael, ele, cara. escutando essas músicas, eu acredito. Com ele. E Não, não assim, vou nem entrar nessa discussão, não. e aí Vou não, a vou gente não. lembra, e aí eu passava isso muito para os meus alunos, porque diferente de tudo que eu via no meu campo de estágio, eu estava ali trabalhando numa instituição particular e eu aprendi realmente o que que era um banho de leito. Porque hoje, Rafa, né? Lá aquela época 2009, hoje a gente fala, né? Quem é enfermeiro sabe, a gente fala de sistematização de enfermagem. Eu Sim. falo com o Que pessoal hoje hoje lá é no com hospital. propriedade, naquela época se falava.
naquela época se falava, eu não fazia nada no Summer em 2009 sem ver a prescrição de enfermagem. Então eu chegava, Sim. via a prescrição de enfermagem, a enfermeira André tinha prescrito realizar tricotomia facial, realizar massagem de conforto, e a gente ia pro banho, e ali eu aprendi o que era É isso aí, enfermagem, cara. cara. É isso aí. Hoje eu levo, é um conhecimento que assim, ninguém nunca vai tirar, que a faculdade não me trouxe, que o curso técnico não me trouxe, mas que eu aprendi com eles. Que eu aprendi, olha a galera, que eu aprendi com o Rafael, com Denise Marinho, com Enilda. Ondina, com Enilda, com Carlinha, com Kátia, que é de Tatiaia, com essa Felipe, né, que hoje é É gerente gerente. lá. Então, Eu assim, acho assim, falar do Hospital Summer aqui em Resende, né, dentro de um podcast hoje, considerando. Eu não tenho problema de falar, sim. porque a gente sempre tem esse contexto aqui de pensar em quais nomes você fala, em Uhum, quem você fala, sim, pela repercussão que pode ter. sim, Mas eu, Guilherme, particularmente, você, Rafael, a enfermagem de Resende, hoje, da nossa geração, que daqui uns 10 a 15 anos estão aposentando, sim, todos passaram por lá. sim, Então, o Summer foi um hospital onde acolheu muita gente de qualidade, muita gente que tem qualificação e tinha cuidado e tinha humanização, que era coisas que na nossa época não se falava, sim, Pedro. Hoje a gente tem que dar curso de humanização. sim, Humanização não se dá curso, cara. Humanização eu olho pra você e eu te olho como ser humano. sim. Por que eu vou Faz humanizar como você o quê, gostaria de cara? ser tratado, Eu não né? olho É você, sentimento, eu né? não olho Você. você único e exclusivamente escrito aqui. O Pedro tá com fone, com óculos, uma camisa vermelha, escrito isso, uma bermuda. Assim. Uhum, Você não é robô, cara. sim, Então, quando eu olho pra você, você é um ser humano. Eu não preciso humanizar você, cara. É sim. simples assim. Ah, o Guilherme já me tratou mal quando foi me atender lá no pronto-socorro. Cara, nem Jesus agradou todo mundo. Eu repito, e eu vou falar isso em todos os episódios, em milésimas temporadas desse podcast, caso aconteça. Mas assim, a humanização ela tem que existir desde que o ser humano nasceu. O que acontece, né, e que você também conversou com a Aline, é que a gente está vendo hoje uma geração muito diferente da nossa. Sim. Eu sou técnico, você é técnico, o Rafael é técnico. Então a gente está falando entre técnicos de enfermagem. Hoje nós dois somos enfermeiros, ele não. Porque não Mas quis. hoje, exatamente. Mas, cara, eu em 2009, eu tinha uma postura enquanto técnico que hoje, às vezes eu falo com a Carlinha, eu falo, ô Carla, na nossa época a gente nem pensava em fazer isso, que hoje às vezes a gente vê algum técnico, não é falando mal da profissão, não. Não, de É a maneira gente nenhuma. observando como é né, que a profissão foi mudando. Mas assim, a gente tem comportamentos hoje que a gente, enquanto técnico de enfermagem, a gente jamais. E olha que o Rafael lembra disso, a gente vem de uma rotina lá em 2009 que a gente não tinha um enfermeiro ali com a gente o tempo todo, não. Não. Pelo Era a amor de Deus, gente, o cara. médico. Eu lembro, Nossa. eu entrei basicamente no Summer com um enfermeiro plantonista, por exemplo. Domingo era um diarista que ficava até mais tarde, porque CTI, bombando, nunca conseguia sair no horário. E sábado e domingo você ficava com a supervisão geral. Você não tinha enfermeiro ali. Eu Sábado, trabalhei na domingo e à Santa Casa com noite, o enfermeiro noturno uma vez a também. cada 15 A dias, cara. gente fazia tudo, cara. É. Hoje em dia, beleza, que bom pra nós enfermeiros, né? A gente conseguiu dividir o que é do técnico e o que Na é do realidade, enfermeiro. isso foi uma evolução profissional. Sim, sim. E a gente, né, tem que agradecer, porque, bem ou mal, é por isso que, né, que hoje a gente está empregado, tem lá nosso concurso, aumentou a questão de dimensionamento, mas a gente está falando ali, eu vejo até uma relação mesmo de caráter, porque são atitudes minhas dentro do ambiente hospitalar, né, indiferente se é público, que eu, né, entende que eu não vou ser mandado embora, ou Não, se é isso particular, não te faz, isso é uma coisa, são atitudes que eu não vou ter enquanto pessoa, né? isso não te faz menos profissional. Sim. O fato de você estar como servidor público ou CLT, isso não difere o seu caráter profissional. Uhum. Uma coisa, outra coisa. Você ter a sua estabilidade profissional não tem relação com a sua humanização, com o Sim. seu modo de atender. Não é porque eu sou. Porque a gente tem que tirar esse. Isso até para quem está chegando, né, Pedro? Porque eu sou concursado há praticamente desde que eu começo 15 anos.
Sim. Você talvez tenha mais tempo que eu, não sei. Não. Eu Considerando tenho que... 15 anos de enfermagem, mas eu tenho 10 anos de concurso. eu tenho período aqui de Resende, na época que exonerei, fui para Itatiaia, desde então tô lá. Então a gente tem que parar com essa ideia de que eu sou servidor público, eu nunca mais vou sair daqui. Não é assim que Sim. funciona. Hoje a gente já está num momento que, dependendo do que o servidor fizer, ele vai ser exonerado. Sim, porque existe um contexto, existe uma Sim. legislação, enfim. Sim. Então não é para quem está chegando agora que vai chegar lá, bater na nossa porta, dar um chute na nossa bunda e falar assim: Ô Pedro, não, sou concursado. Não é assim, não, meu filho. Vamos devagar. Todo Sim, mundo aqui somos ser humano, né? com Assim, não. certeza. Então, isso tudo tem que ser valorizado, tem que ser avaliado, tem que ser contextualizado. Sim, Né? Não é tão simples assim, não. é E a gente verdade. que veio do serviço. Porque nós viemos do serviço privado. Trabalhamos no serviço privado. Sim, Quando a gente chega no público, a assistência é a mesma. sim. A assistência é a mesma. Assistência é a mesma. Rafael, aumenta seu Não, som, meu não filho. estamos te ouvindo, não. Esse é um detalhe que você levantou agora aí, da assistência ser a mesma. Quando o Pedro falou da humanização, eu lembro imediatamente da Rita, Aham, enfermeira Rita. E assim, o que nós somos hoje como profissionais, tá? Num serviço público, né? Eu atuando aqui em Resende, em Itatiaia, vocês atuando ali em Itatiaia, é espelho daquilo que a gente aprendeu lá atrás. sim, Entendeu? A gente até hoje reflete aquilo. O nosso modo de operar, o nosso modo de conduzir as coisas, sim. a nossa chatice do dia a dia, porque nós três somos três chatos no trabalho, Nossa senhora, cobra, eu fico imaginando o perturba. Rafael enfermeiro. Puta que... Não, Sim, esquece isso. sim. Fala sério. E você falando da Rita, Rafa, eu lembro quando eu fui convidado, e aí a gente vem dessa questão, uma amiga da faculdade, um belo dia me ligou, amigo, onde você tá trabalhando? Amigo, eu tô trabalhando no Summer. E aí eu terminei a faculdade em 2011, abril de 2012 eu fui convidado a assumir o pronto-socorro do Summer. Eu tinha, né, e aí eu lembro que a nossa colação, porque a gente terminou em final de 2011, foi em abril, maio, em maio, ou seja, eu já tinha tirado meu Corém, comecei a trabalhar antes de colar grau oficialmente pela faculdade que a gente se formou. E aí ela me chamou, falou assim, amigo, você quer vir trabalhar com a gente aqui? Eu falei assim, amigo, mas como que seria isso? Né? Porto Real, que hoje na região caraca, Porto Real enche os olhos, Nossa, quero trabalhar maravilhoso. lá. E aí eu fui convidado para trabalhar em Porto Real, uma das primeiras pessoas, né, assim. E aí a gente teve a Eleonora, a gente teve a Andréia, Eleonora me ajudou muito, né, minha pós-graduação. Eu sou pós-graduado em gestão, um MBA de gestão e administração hospitalar, de tanta Eleonora falar na minha cabeça, que eu quero ver você gerente, aí eu fui fazer essa pós-graduação. E aí a Rita me chamou, eu lembro como se fosse hoje, lá dentro do pronto-socorro, sentado na maca do eletro, e ela era plantonista noturna, e era assim, a Rita do dia mal conversava com você. É, Mas a Rita da noite, ela sentava, ela tomava ela era café, noturna. ela dava risada, ela chegava uma emergência no pronto-socorro, ela sentia, era faro. Ela chegava e ela tal. Aí ela falou pra mim assim, ela bateu no ombro, quem, né, trabalhou com ela, filhinho. Falei assim, Rita, Desse jeito. eu sentado na maca, eu falei, Rita, então eu fui convidado pra Porto Real, só que eu tô muito pensativo, com medo. Ela, você tá pensando o quê? Você tá saindo com todas as portas abertas. Falei assim, é mesmo, né? Acho que eu vou. Ela falou, vai, você vai. Vai sim. Falei assim, não, eu vou e se não der certo eu volto. Ela falou, filhinho, você nunca mais volta. Depois que você conheceu, até arrepio, cara, que eu ouço a voz da Rita. Eu ouço a A voz da Rita foi uma Rita pessoa... falando, filhinho, você nunca mais volta. Depois que você conhecer. E aí, assim, cara, quando a gente fala do cuidado de Faz Deus, assim, né? né? Você, Rafael, a gente planeja, mas se não for o plano de Deus, cara, você vai. Cuidado de Deus, por quê? Eu entrei em Porto Real, tinha feito. Amigo, eu passei no concurso, foi o quê? 2008. Não, nem lembro. Eu sei que. Não, 2011, acho que foi o concurso de Itatiaia que eu passei. Eu fui chamado aos 45 do segundo tempo, porque né, para assumir minha vaga do concurso. E aí eu continuo e começo a conciliar Porto Real e Itatiaia. E para mim foi maravilhoso, porque assim, eu saí do Summer, a gente brinca, né, que o Summer só manda embora quando você realmente não quer trabalhar, porque o Cara, mas Summer, foi uma instituição naquela que absorveu época, muita gente boa tanto que assim, e a mão de obra... eu saí do Summer em 2013,
várias das pessoas que a gente trabalhou, que eu trabalhei em 2009, ainda estão lá. Sim, Ou já aposentaram, ou ainda estão sim. lá. Então, assim, se eu tivesse ainda trabalhando, se não tivesse acontecido isso tudo, provavelmente eu estaria trabalhando Se lá até você não hoje. tivesse tido outras opções que Sim, você considerasse ao seu modo de ser melhor, ou talvez igual, ou talvez por questão ideológica, cara. Não é só sim, simplesmente falar assim, ah, porque aquele lugar não é o que eu quero. Cara, a gente muda, sim. né? A transição da nossa vida, a maturidade, a vivência de outros ambientes, cara, te favorece E isso. aí o mais engraçado, né? Infelizmente a gente vê muito colega enfermeiro, porque eu tô desanimado com a profissão. E aí, assim, eu tive aquele medo inicial. Mas desde o meu primeiro plantão como técnico de enfermagem há 15 anos atrás, eu nunca mais me vi fazendo outra coisa. E eu nunca tive vontade. Aí sim, né? Como você falou lá, no tempo que eu fui gerente, eu cheguei num momento que eu comecei a entrar numa fase meio depressiva da vida. Porque eu via que eu queria resolver muita coisa e eu não tinha condição de resolver. E aí foi o momento que eu falei assim: não, chega, acabou, não quero mais. Eu vou voltar a ser plantonista, não sei como é que vai ser minha vida, né? Porque aí você acaba se acostumando da questão financeira, né? Você que também passou por um processo de transição, mas aí Oh, chega uma hora que o financeiro, cara, fome eu sei que eu não vou passar. Eu brinco com uma amiga, eu não tenho passarinho para dar água. Então, assim, fome eu sei que eu não vou passar, mas sempre mexe com a gente. E aí foi, né, essa questão toda. E aí foi o momento que eu decidi ali deixar de ser gerente, aí de novo Deus mostrando, né, que aí eu já estava no Senac, entrei CLT no Senac, instituição que eu fiquei 8 anos, e aí formando muita gente, tendo contato com muita gente. Então hoje eu fico muito feliz porque qualquer instituição de Resende, ou eu tenho um conhecido, muito amigo que a gente já trabalhou, ou eu tenho um ex-aluno. Então, assim, a gente fica naquela questão nostálgica de lembrar. cara, E muita gratidão, cara. eu E te. aí é o que eu falei, eu nunca, desde o meu primeiro dia, eu entrei no Summer em 15 de julho de 2009. Desde esse primeiro momento, claro, eu contava para os meus alunos também. O primeiro paciente que eu perdi na UTI, a minha vontade era pegar tudo, porque aí você acha, onde foi que eu errei? E aí eu vejo a figura do meu enfermeiro na época, que foi o Felipe, de me ver ali triste, porque eu queria pegar tudo e voltar pra Bocaina. Gente, eu deixei o paciente morrer. Como assim? Aí ele falou assim, Pedro, pegou um prontuário do paciente, você está fazendo graduação. Quanto tempo o paciente tem de internação? Ah, sei lá, o paciente tinha ficado no quarto, era um AVC grave, paciente obeso, cheio de comorbidade. O paciente estava na UTI 7 dias. Ele falou, amigo, são 7 dias a mais que o paciente teve de vida. Porque se ele estivesse no quarto, se ele estivesse em casa, ele não estaria aqui, ele não estaria morrendo hoje, não. Ele teria morrido 7 dias atrás. Então foi um plus de vida para ele se despedir da família, para a família estar mais junto. Chegou a hora dele. E aí esse leque se abriu. Claro, né? Não fiquei frio, mas aí a gente começava a entender. Eu sei que eu fiz tudo que eu tinha que fazer. O médico também fez. Então, infelizmente, chegou a hora do paciente. A Aí, senha foi chamada. né? E aí, assim, até a gente preparar o corpo, né? Porque a enfermagem faz isso, até a gente preparar o corpo, colocar o paciente no morgue, era o mesmo cuidado, era o mesmo respeito, não é porque o paciente morreu, né, que eu vou pegar de qualquer jeito. Então, assim, eu fui aprendendo isso. E aí, desde esse primeiro momento que eu superei esse medo da morte, amigo, eu falo assim, eu era aquele tipo de pessoa que eu não ia em velório. Eu não olhava, eu morria de medo de defunto. E aí você se imaginar num CTI, a pessoa morreu e você fazer esse preparo de corpo pós-morte, E, é, foi toda, é todo um romper de barreiras que eu tive que e é um passar. ambiente onde você pensa que isso pode acontecer a todo momento, Sim, né? ainda mais a gente no CTI, cara. Cara, é uma questão assim que eu fico às vezes até meio que engessado de se falar, corta um pouco a linha de raciocínio, porque quando você analisa, eu nunca trabalhei em CTI, eu sempre fui de pronto-socorro. Uhum, Eu me formei em 2002, fui trabalhar na Santa Casa em Lima Duarte, na clínica médica. Naquela época, enfermeiro era um a cada 15 dias, ou quando ia.
Isso é ruim, né? Você fala a idade, né? Você é velho, né? Essa parte eu não peguei, não. Eu tinha um enfermeiro diarista e às vezes final de semana não Você tinha. pegou mel pra Mas, A gente pegou uma época que o técnico era o líder da unidade. sim, Ô, Pedro, O sim, enfermeiro eu literalmente era supervisor, só ia lá supervisionar. exatamente. Eu fui pra Santa Casa de Lima Duarte na época, com 18 anos de formado. A maioria Não, você era tinha auxiliar. 18 anos. Você Eu tinha tinha 18 anos. Eu tinha 18. E para um ambiente onde já existia técnicos, assim, eu acho que não me lembro, cara. Eu não me lembro, eu sou muito problemático com data e com memória passada. Eu já guardo. Mas eu sou ruim. E eu me lembro que técnico de enfermagem, assim, era difícil. A maioria era auxiliar. Você imagina eu com 18 anos, técnico de enfermagem, sem experiência de nada, batendo de frente com um monte de auxiliar de 1 milhão de anos que tava lá. Imagino. Pois é. Imagino. Então, esse contexto todo, e eu te entendo, CTI na minha vida, eu não sei o que que era. Uhum. Eu nunca trabalhei em CTI, eu sempre trabalhei no rush do negócio. Sim. O couro comia no pronto-socorro, tava eu. O couro comia na clínica médica, tava eu. Sempre foi assim. Maternidade, tava eu. Sempre foi isso. Então, entender o que que é o processo de um CTI, onde o paciente entra com a seguinte perspectiva: ou sai ou morre. Uhum. Cara, isso para quem trabalha lá é muito sinistro. Não, e até pro próprio paciente, né? O que a gente fala. Sim, Mexe mas com a às vezes nossa cabeça. mas às vezes aquele paciente entra assim, sabe onde tá indo pra lá, né? Sim, sim. E Mas aí, os assim, caras nem quanto sabem o que mais foi. tempo ele vai ficando, e ele vai vendo, pô, cadê aquele senhorzinho que tava tossindo ali do outro lado? Cadê ele? Ah, ele teve alta, mas o paciente sabe que não teve. O paciente foi a óbito, né? A gente dentro do CTI não pode falar, né? A gente tem essa rotina que quem tá do lado não pode saber o que que aconteceu com o outro que tá ali do lado. Mas a gente tem essa nossa questão da nossa cabeça também, né? Como é que isso vai ficar? Não, Como é mas que a gente vai isso também lidar interfere com na isso nossa tudo? cabeça, é o que você falou, isso também Sim. interfere no nosso contexto, no nosso dia a dia, na nossa vida, em como você vive o seu dia a dia, Sim. não é? É muito louco, cara. Muito louco. O Pois é. Rafael também tem experiência de CTI aí, que ele pode abrir a tela ali e falar a noite inteira. Não, com certeza. Né? E o Pedro vai lembrar, a Luísa, lembra da Luísa? Plantão de sábado, Aham, casada com o Fred. sim. Encontrei com eles tem um tempo atrás, encontrei com eles aqui no SESI. Teve um plantão, eu não vou lembrar exatamente o que ocorreu. Acho que era, não sei se, acho que era o primeiro plantão dela sábado. Ela estava vindo numa rotina para pegar a rotina do CTI. Foi o primeiro plantão dela sozinha, como médica, plantonista e agente de equipe. Uhum. Era eu, Denner, Ondina. Acho que a Carla estava com a gente. Pô, Olha aí aqui. foi 4 óbitos, filho. Foi 4 óbitos. Aham. 24 horas. Ela ficou desesperada. Aí Não a tem gente, como. equipe, teve que sentar, sabe? Explicar. Aquilo que você falou, que o Felipe fez com você, de explicar. Aham. A gente teve que explicar. Eram pacientes que a gente sabia que o prognóstico não era bom. E hoje, Rafa, a gente tem isso de cuidados paliativos, né? Sim. Na nossa época, não. Não. Parou, é puxar carrinho pra todo mundo, é massagear todo Sim. mundo. Uma hora em cima Até ali. o médico, né? A gente eu, tinha. eu não abro muito esse contexto, eu não abro muito para falar disso, porque meu TCC foi sobre cuidado paliativo. Foi. Foi. É. Ninguém sabe disso. O meu foi sobre humanização. Pois é, eu não falo disso. Eu Mas não você a- gosta dessa área? Eu hoje em dia gosto, não conheço Ô, a Pedro, fundo. eu não só Mas eu gosto, gosto. eu não só gosto, como eu sou muito revoltado. Revoltado em que sentido? No Em sentido tudo que profissional, acontece, não, como é não. conduzido. Eu, É. eu sou muito revoltado. Mas Tá eu vendo ainda como é que o podcast vejo- tá vendo? Você não é o host do podcast. Você não me pergunte, Pedro. Mas eu vou te falar, tá? Quando precisar de alguém para substituir o mineiro fake, traz o mineiro de Bucaina. Né? Tá tudo ali Tá mesmo. desenrolando. Tá tudo Ó, ali no mesmo miserável, barco. você não tem esse direito. Vamos cada... Não, Cara, cara. olha só. Agora, brincadeiras à parte, mas falando sério. Aqui, o Pedro passou pelos 15 ao cubo Que aí? 15? Eu tô querendo parar nos 15 minutos pra ir no banheiro, que eu não tô conseguindo. Não, mas o Pedro não passou posso ir no pelos banheiro? 15. Ele passou pelos 15? Passou Que não. eu nem lembrei de 15 minutos com o Pedro. Eu não vi ele nervoso hora nenhuma. Nenhuma. Miserável.
A gente fala de teoria. O único. Ô, Tem Rafael, alguma coisa nessa água que não me deixou nervoso, então, porque eu tô você nervoso. não bebeu nada nessa água Claro aí, que eu ô? bebi, cara. Cachorro. Ô, Rafael, Fala. a nossa teoria. A nossa não, minha, né? Sua. Minha teoria dos 45 minutos com o Rafael. Ó, pelo amor de Deus, cara. Pedro deu nó na nós em tudo aqui, ó. Deu. Até no seu roteiro. E olha que eu não cheguei nem na parte da Não, que eu você vou, me chamou, nós vamos cara. fazer igual aquele episódio que a Não gente pode gravou. terminar, não. Igual, não, claro que é isso. Não, deu quantos Não, minutos de mas gravação? já tem 1h15. Hoje Mentira! a gente vai. Já. Hoje a gente Mentira, vai ter que gente. remarcar. Hoje não dá pra fazer em cima do outro, não. Não, nós vamos Hoje vai ter que marcar o retorno. Nós vamos ter que encerrar, ó, Até porque o Pedro tem compromisso, já são 9 horas. nós vamos ter que encerrar esse negócio e remarcar, porque, Vai ter que pegar um dia desse vácuo que a gente tem em dezembro pro Pedro voltar pra terminar a história. pelo amor de Deus, eu não Parte um cheguei e na parte parte da dois. viagem dele. aí. Haja história, cara. Ô, Pedro, Haja ó, história. a gente tem um. Não, a então gente faz o tem seguinte, vai conversando com ele que eu vou no gravado. banheiro, vocês que iludem. Ah. Tá. A gente tem um episódio que a gente gravou, a gente tá guardando as 7 chaves igual o do Guilherme no meu, Sim. que foi em 2 partes. Era tão bom a história, e o Guilherme tem esse padrão de tentar manter dentro de 1h, 1h20, que a gente teve que cortar, dar Sim. uma pausa e retornar. Hoje, infelizmente, não dá pra parar e retornar. Sim. Mas a gente vai ter que remarcar, porque o Guilherme. A gente falou e não chegou. Cara, e não eu- chegou na viagem, que é o Eu que. não, pois é, que queria eu não falar. tenho noção, assim, você vai falando e olha que a gente, né, se perde, volta ali, busca, Sim. mas realmente é muita coisa pra falar, cara. E é E a muita gente história chegando boa, assim, né, cara? só quem vai ter a oportunidade mesmo de passar aqui e ver o clima gostoso que é o que vocês falaram, não é nada engessado, é um bate-papo que às vezes, né, por mais que a gente trabalhe junto, igual a história mesmo que eu fui pra te substituir, que ele não sabia, Sim. e aí, às vezes, a gente não tem tempo de conversar isso no dia a dia. Não. E aqui, aproveitando esse gancho, aproveitando, né, é o que a Evelyn também deve ter falado, você vai revivendo tudo isso. Você vai revivendo toda essa história e é muito gostoso. Bacana, isso é bacana. Muito bom. Isso é bacana demais. E assim, que bom, cara. Que bom que você gostou. Que bom Foi que maravilhoso. você. Realmente, eu não vi você. Tô voltando, gente. Eu não É isso que vi eu tô falando, eu acho você que esse nervoso. podcast... Você apareceu aqui na cena, tá, ô? Ah, tô nem aí. Mas é vida de professor, né, Rafa? A gente tá nervoso, só que do mesmo tempo a gente tenta conduzir, às vezes a gente quer falar uma palavra, aquela Não, mas, palavra não vem de jeito nenhum. Eu Olha, acho que foi- quando a foi- gente foi mudar a muito nossa bacana. sala ali pra sala ideal, cara, eu vou falar assim, vou no banheiro. É isso, normal, vou no banheiro, volto, não vou aparecer cortando câmera nenhuma. Mas quando você tava falando da questão ali que eu tava escutando lá, disso tudo, né, de chegar aqui, e eu já falei isso várias vezes no plantão. Falei, gente, para com esse negócio, cara. Não é, ai, mas eu tenho vergonha de câmera. Não tem câmera Você te nem olhando. lembra que a câmera tá ali. É isso aí. Eu perguntei pro Guilherme, eu olho pra câmera, eu olho pra você, ele falou, cara, qualquer lugar que você olhar, a gente conversando, você vai ser captado e pronto, acabou. Então, assim, você fica muito tranquilo. Falando nisso, eu não pedi pra você assinar o direito de imagem seu Ah, aqui. não, pode mandar que a gente Ô, assina. Rafa, Ih, imagina tomar um processo do Pedro, não tô sou dentro d'água. blogueiro, não, mas a gente tá aí na luta, quem sabe? Quem Nada. sabe não é um momento Mas, do assim, Brasil conhecer a gente, né? Mas olha só, agora papo sério. Eu acho que o que o Rafa falou faz muito sentido. Profissionalmente, a gente... se você não tá aqui, Pedro, não vai embora mais, não. Sim, sim, Vai embora, não, cara. sim, Me lembro de você no lá 2008.2. sim. Era o Chegando na Pedro. faculdade. Era o Pedro Rafael. Tá, saí da faculdade. Coisas acontecem na vida que podemos depois, mais pra frente, trocar ideia, conversar. Sim, Para que você bote seu fone no seu ouvido e ouvir o seu próprio podcast viajando. sim. E quando eu falo assim que eu estou pesquisando roteiros de viagem, cara, Eu já tô com a próxima fechada. aonde você vai? Cara, eu vou com Sheila, ó, dando spoiler. Vou com Sheila, não sei se esse podcast vai sair antes ou se vai sair depois. Que Eu dia? vou com Sheila pro Natal Luz em Gramado. Meados de dezembro. Deve sair antes, né? Também final de outubro, ou não? Vai depender do E aí, assim, De mim, Rafael. por quê? Vai depender de você, né? Não, o que tem eu? Eu fiz uma proposta pro Rafael muito séria, ele ficou bravo comigo. é, Ele falou assim: você é maluco. Eu falei, sou.
Porque assim, quando a gente faz isso aqui, gravado, bonitinho, eu tô editando, tudo do que você já tem visto, né? Uhum. Planejado, organizado, edita, corta, pá, faz umas brincadeiras. Sim. Só que, cara, a nossa proposta é chegar ao ponto de abrir um ao vivo aqui, ó. Sim, vai ser perfeito. E esse ao vivo que vai estar aberto aqui é isso. Vou ali no banheiro. Aham. Podia cortar? Não tem jeito. E aí não tem limite. E não tem Sentado limite. pra fazer 3 horas falando, é É. 3 horas falando. Enquanto tiver gente ali, galera, fala dessa história aí. A gente volta na história. Quando tiver papo, a gente vai conversando. E para chegar nesse nível, existem algumas circunstâncias em que a plataforma do YouTube nos obriga, Uhum. que é os 1.000 inscritos. Sim. Então por isso que eu olho naquela câmera ali, inscreve no canal. Né? Escreve, gente. Vamos É ajudar. isso. Tornar conhecido é bom. Aí às vezes as pessoas acham assim, o Guilherme tá virando YouTube, não é. Ô, gente, vocês não têm noção, é difícil demais, cara. Eu tenho 10 mil no Instagram. Cara, você pode ter 10 mil no Instagram, cara. Abre Sim. um canal do YouTube. Vamos conversar. Vamos sentar. Vamos traçar estratégia. O Rafael tem visto. Porque assim, o fomento de estratégias, o Rafael tem a dele e eu tenho a minha. Eu martelo nele, ele martela no meu. E nós estamos chegando no mesmo caminho. Então, assim, quando eu falo assim, beleza, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é difícil demais. É difícil demais. Difícil demais. Sentar ali, ó, 3 horas, fazer o negócio acontecer, meu irmão, o couro vai comer. Uhum. Mas vai ser bom, porque a gente não vai ter esse contexto todo da história, dos problemas que nós tivemos. Às vezes vai ser bom, cara. Sim, com certeza. Vai ser bom. Vai ser bom. Até você chegar lá, né? Você vai aprendendo com todas essas questões, que, né? Você viu ali? Técnicas ou Bobeirinha. não. Bobeirinha, eu falei pra você. Sim. Ih, o áudio tá ruim. Não sei Aham. o quê, não sei das quantas. Rafael, mexe nisso. Rafael, vem pra cá. Não, é isso. Pronto. Sim. Funcionou. E aí, assim, te trazer pra cá, brincando aqui. Não sei o quê. Meu roteiro de viagem. Cara, que bom. Talvez esse seu episódio pode ser que saia depois da sua viagem. Mas quando eu Uhum. falo pro Rafa que ele, você é maluco, por quê? Porque eu tenho alguns episódios já gravados Sim. que eu... Quem já te conhece já sabe que você tem um roteiro na sua cabeça que você segue, que no final dá tudo certo. É isso que ele... E realmente é na cabeça dele, tá? Porque eu não sei o que acontece. Não, cara, mas é muito legal. Se eu venho aqui, por exemplo, no terceiro, como é que eu ia falar que as nossas histórias todas se entrelaçam? Porque eu não sabia quem ia ter vindo, entendeu? A Aline, que saiu hoje. Eu fui conhecer a Aline no Senac e no primeiro dia dela supervisionando estágio lá no Manelzinho, eu falei pra ela, Aline, eu te vejo gerente desse hospital. Ela, não, que não Mas venho, mas não. você me entende também que tudo aconteceu de um jeito que Deus queria que fosse? Claro, cara, claro, claro. Assim, a gente ainda não chegou a falar nisso, né? Acho que foi muito maçante, mas a gente da enfermagem, pelo menos os que eu vi, não teve muito nada disso relacionado à pandemia, né? Na pandemia pra gente, a Jaque falou da parte dela, né, do Jalecos, que foi o boom. Na pandemia pra gente, profissionalmente, foi, por exemplo, eu fiquei com 3 empregos, eu nunca tinha trabalhado em 3 lugares. Foi o momento que eu mais trabalhei, né? Foi um momento muito tenso, foi um momento muito sofrido da gente, né, se organizar e falar assim, cara, é isso mesmo que eu quero? Deixar minha família, por exemplo, eu Vou moro com a morrer por minha causa irmã, disso? eu Vou moro com morrer a por minha causa irmã, que é disso? diabética, que é hipertensa, que é obesa, e eu tinha que voltar pra casa. E aí, assim, o meu medo, cara, se eu morrer amanhã, eu morro feliz. Porque é por isso que eu falo. O meu lema, além de ser o inimigo do filme, meu lema é: só se vive uma vez. Por quê? Se eu tenho oportunidade hoje, vamos fechar uma viagem pra tal lugar? Vamos. Eu não sei se amanhã eu vou ter oportunidade, cara. Tem dinheiro sobrando? Não, não tenho. Mas aquilo ali, passando cartão, fazendo os perrengues, fazendo os extras, pegando o extra para poder pagar, lá na frente, as memórias que eu vou trazer da viagem, ninguém nunca vai me tirar. Não, e ninguém... Nunca vai me E tirar. ninguém... É isso aí. E as pessoas vão estar aqui de fora falando assim, nossa, Pedro é isso, Pedro E é aquilo. você não é o primeiro quando você fala. Outro dia eu saí com uma amiga assim, a Andresa, que você deve lembrar dela do Summer. Sim. A Andresa, Gente e ela boa pra falando, caramba. cara, o que aconteceu com você? Porque aí a gente enfrenta uns períodos aí que a gente sai de rede social e dá uma parada. Ela, cara, eu que sou casada, que tenho um filho,
eu ia nas festas com você. Quando você tá lá na Exapcore que você posta stories, eu vejo todos os seus stories, porque automaticamente eu tô indo na festa com você. Sim, cara, os stories seu, cara, eu sempre falo. Os stories do Vou do Pedro. 8 a 80 em 2 Não, segundos, você vai de né? 0 a 100 em 2 segundos. É igual a Ferrari. Você vai. Cara, eu olho pro stories do Pedro, o Pedro tá na Zapcore igual agora. Você vai sair daqui pra lá. Spoiler pra quem não sabe. O Pedro tá gravando aqui, daqui a pouco ele vai. Então, daqui a pouco, hoje eu não, porque eu tô cansado pra cacete. Hoje o dia foi meio conturbado, né? Por mais que possa não parecer, mas esse processo de gravação, ele é tenso demais, ele é cansativo. Rafael, que não me deixa mentir. Não, e você passou a tarde inteira trabalhando pós-plantão É, pra gente cara, poder estar aqui e não porque descansou. existe. Eu dormi, você não dormiu. Então, lembra que eu tava conversando com você no WhatsApp ainda e falando assim, Pedro, tô te mandando localização, você quer, sei lá, quer que compre alguma coisa pra você tomar aqui, uma água, sei lá, alguma coisa? Uhum. Aí você falou, não, amigo, tá de boa. Aí você falou assim, vou descansar. Eu falei, não, beleza, eu tô terminando aqui, também vou. Não descansei. Pois é, Porque Rafael existe falou. o pré, existe o pré, a produção e a pós-produção. Sim. Só que quando você fala de uma pré, uma produção e uma pós-produção de um único episódio que seja disso aqui, é de boa, cara. É em torno de 3 horas mínimas. Você vê, nós estamos falando aqui já mais de 1h30. Então você multiplica isso, cara. 1h30 por mais 1h30 e mais 1h30. Sim. Porque depois que a gente sai daqui, eu ainda tenho que editar, eu tenho que mexer nisso tudo. Então, quando eu terminei o episódio hoje da Evelyn, e que eu falei assim, cara, eu preciso ajustar isso tudo, o Rafael foi descansar e eu fiquei. Então, assim, hoje eu tô. Não descansei também. Corri, meti meus corre pra Tá, fazer. tudo bem, Rafa, mas você continuou na sua vida, na sua questão pessoal, né, cara? Você ficou aqui agarrado aqui Eu no não tive estúdio. questão pessoal, mas eu fiquei aqui dentro. Então as Ficou pessoas agarrado aqui no acham que estúdio. ter um estúdio, ter um podcast, ter visibilidade, 30 Sim. mil K hoje de visualização num único vídeo de um corte da Aline, que eu parabenizei ela pra caramba. Falei, cara, que bom, que legal, um monte de comentário legal, positivo, parabéns pra você. Aí ela, não, amigo, mas foi você que fez. Falei, cara, não é isso. Só que assim, você bater 30K numa visualização de um vídeo, existe um trabalho muito antes disso tudo, cara. Sim. E aí assim, meio que confronta o que a gente se baseia hoje pra fazer esse episódio, né? E eu lembro que eu brinquei com você no plantão. Falei, Pedro, vou te chamar pro podcast. Você sabe pra quê? Vou falar o quê lá? Falei, Pedro, você não precisa falar Se nada. você me pergunta, vamos falar sobre o quê? Eu falei assim, Guilherme, não tenho nada pra falar. Tem muito. Mas você que sugeriu, você falou assim, amigo, você fala dessa sua experiência de viagem. Então vamos lá. Qual foi a sua melhor viagem e qual foi a sua pior viagem? Cara, Isso no contexto geral. Geral. Melhor de satisfação. Talvez a sua melhor viagem tenha sido para Bucaina, aham, que é a sua terra natal. sim, Talvez a sua pior viagem tenha sido para Nordeste. sim. No contexto de não pela distância, não pelo que você vê, mas pela sua satisfação pessoal. Melhor viagem. Eu conheço um país só, né? Fora o Brasil. Fiz uma viagem internacional. Sou apaixonado pelo Nordeste. Acho que eu poderia elencar, assim. Hoje o meu objetivo. Você não me perguntou se vou responder, mas eu vou só contextualizar. Perguntas diretas. Tá. Melhor. Eu vou chegar lá onde você tá Show. falando. Melhor viagem eu colocaria quando eu conheci a Argentina. Por quê? Foi a minha primeira viagem de avião. Foi em 2015, já vai fazer 10 anos. Foi minha primeira viagem de avião. E aí, assim, toda aquela ansiedade, aquela vontade de voar, e juntou que ainda eu fui para um outro país. E, cara, na Argentina, a gente se sente rico. Por quê? O nosso real é desvalorizado, mas frente ao peso argentino, a gente é rico, cara. Caralho, A gente é maneiro. rico. Eu lembro, em 2015, eu fui com R$ 1.000 e eu fui com R$ 1.000, sem brincadeira. Eu paguei a viagem, né? Hotel, não sei o que, nanana, Aham. e levei R$ 1.000 em espécie. Foi a única viagem que eu voltei com presente pra todo mundo. Todo mundo ganhou presente. Todos os meus maneiro. irmãos ganharam presente, todos os meus sobrinhos. Por quê? Lá o nosso dinheiro rende. Então, melhor viagem, colocaria essa da Argentina. Pior viagem né? Aí vindo de encontro com essa questão do inimigo do fim, pra mim não tem viagem ruim, cara. Se você me chamar agora pra ir pra
Engenheiro Passos, eu vou curtir, cara. Porra, tá sacanagem. Eu vou falar, eu vou curtir, amigo, eu vou curtir. Se você me chamar, as pessoas que estão mais próximas, qualquer rolê me agrada, né? Eu que gosto de uma cervejinha, Então pra tem você não exigência, existe. não existe. Pra mim não existe. Eu fui pra Ibitipoca, não conheço Cara, eu não nada. conheço Bitpoca. Pô, lá é perfeito. Eu Não conheço só conheço Arraial. nada de passeio. Eu fui pra Ibitipoca pra quê? Pra show. Eu fui pro Também. show do Emerson Nogueira e show do Zé Ramalho. Nem fala. Emerson Nogueira e Zé Ramalho. Vamos fazer um combinado, então? Vamos. Nós dois? Bora. Rafael, bota aqui. São Tomé das Letras que você não conhece, que eu sei. Conheço. Ah, miserável. Você falou que não conhecia e que você ia comigo. Bora então Mas marcar? eu sou louco pra voltar, amigo. Vamos voltar lá Fui então? pra São Tomé das Letras em show. Outro show do Zé Ramalho que eu Mas fui. você não ficou lá Não pra conheço andar onde cacho- eu não, andei. não conheço cachoeira, Ah, aquelas não, pousadas então- maneiras que você mostrou lá. Ah, Vamos tá combinar. vendo? Vamos Vamos, São combinar. Tomé? Vamos. Combinado? Combinado. Ó, podcast gravado. Esse ano ainda ou ano que vem? Não, esse ano tá mais não, cara. Esse ano Tá, tá ruim. cara. Não, esse ano não dá. Esse ano tá devendo. Eu A tô vida de férias em janeiro. Eu tô de férias em janeiro. Dá Janeiro. pra organizar. Tá. Ó. Janeiro. Já aproveita Tô essa de férias em janeiro. A gente tem agenda já. Já Não vamos marca marcar a nada em parte janeiro, 2. Pedro. Janeiro, São Tomé? Já marca a Vamos, parte 2, bora. ué. Beleza, Bora. então. Ó, Que aí já tem, né? Todo mundo já vai ter visto a história, como é que o Pedro chegou na enfermagem, e a gente conta como é que o Pedro chegou nas o viagens. que acontece? São Tomé das Letras é um lugar que eu gosto muito. São Tomé das Letras é um lugar que eu conheci depois da minha vida de adolescência, que eu sempre quis ter conhecido, mas eu agradeço também por não ter conhecido na minha época de adolescência, que talvez eu não estaria nem aqui. Mas Na assim, enfermagem, então, jamais. Estaria lá tinha, cabeludo, eu tava virando, ó, vivendo- baixista lá É, do Paulinho Ventania, do violão. Ventania, né? violão nas costas e fomos embora São Tomé. Combinado então, em janeiro. Vamos planejar. Direitinho, vamos lá. Vamos sim. Eu conheço alguns lugares lá bom. Conheço uma pousada que eu sempre fico lá, que é um preço acessível, simplicidade, no meio do movimento. Eu já tinha falado isso contigo, Você já né? falou isso comigo. Eu disse, Pedro, vamos lá no dia O que eu conheço de São Tomé? Eu fui pra essa festa, que era, acho que Festival da Colheita, se não me engano. Sim, um a negócio, festa da colheita. Festa da Colheita. Eu nunca Eu fui, fui porque é naquela muito área movimento. central e fui na pirâmide só. Não fui na ladeira do amendoim, não fui no borboleta, não fui nada. Então, assim, vai ser como se fosse conhecer real. Relaxa, relaxa. Real. Tá comigo. Chega lá, Só bora. eu só vou ligar pro colega meu e assim, ô Billy, e aí? Vambora. Eu acho que a gente tem muita história. Eu Temos. acho que... podemos- Nem eu sabia que ia render tanto, amigo. Eu achei que eu ia falar tudo e você ia falar assim, cara, e agora? O que nós vamos falar? Ih, rapaz, todo mundo sai daqui querendo falar mais. Isso aqui É muito olha pra você ver, gostoso. 9h20. É muito gostoso, 9h15. gente. Quem for convidado é o que ele fala. Não dá pra trazer todo mundo e nem todo mundo se encaixa nesse projeto inicial dele, né? Porque são coisas da cabeça dele e a gente tem que respeitar porque tá ficando muito bom, né? Mas quem for convidado, cara, só vem. É muito gostoso. E quem tá do outro lado tem que ajudar a gente seguindo, divulgando, porque assim, são iniciativas assim legais, né? Às vezes a pessoa tá desanimada, não quero assistir não. Até mesmo gente da enfermagem, é o que a gente tá falando, né? A nossa correria do plantão é tão chata, é tão maçante, na maioria das vezes, né? Que no momento que você tem ali, que às vezes você tá tão cansado, vai dormir, mas você acha um podcast desse e você perde o sono, como eu perdi indo pro Rio de Janeiro. Por quê? Né, a gente ouvindo as histórias todas, já falei, né? Que é todo mundo que veio aqui, acho que de todos os que você já lançou, o que eu tenho menos contato é o Leandro. Mas eu Sim. sempre ouvi falar do Leandro e da Munila. Né? Não trabalhei com o Leandro, não trabalhei com a Munila, mas assim, o meu tempo todo de técnico lá, todo mundo falava. Sim. Vamos marcar qualquer coisa com o Leandro, com o Munila, nanana. O resto, cara, em algum momento da minha vida, a minha história se entrelaçou com a deles e assim, igual nós dois hoje em dia. A gente tá junto toda terça-feira, né? Nem sempre dá pra gente. A gente tem tempo de trocar uma ideia legal, igual a gente trocou aqui, mas a gente tá junto lá. Mas no plantão E é muito outra coisa, gostoso. porque no plantão você não tem essa... Quando eu falo da questão de estar no plantão, de estar trabalhando junto, por mais que eu tenha toda a consideração de amizade com você, de eu te considerar, Guilherme, cara, você não precisa pensar só em mim lá no plantão. Deu merda em alguma situação, vou ligar pro Guilherme. Uhum. Cara, tô aqui. Se não dá pra mim, peraí, vamos lá, vamos pensar. Vamos pensar alguém. Rafael, você pode me ajudar? Fulano, cara,
pela essência de pessoa que você é, pelo seu jeito, por tudo. Mas estando no plantão, as coisas acabam se potencializando pelo seguinte fato. Lá nós estamos 24 horas trabalhando junto. Lá nós temos 24 horas onde eu estou deitado, dormindo. Quer dizer, 3 horinhas lá, talvez. E não é sono, é descanso. Onde a sua cabeça está ligada constantemente. Então as pessoas precisam entender que a gente vai para o plantão, a gente não vai para dormir. E mais que a gente consiga dormir, a gente não dorme. Sim. A gente dorme, mas não descansa. 3 horas de sono em casa, você fica muito mais descansado que você dormisse 12 horas no plantão. Então, cara, o fato de estar 24 horas, 48, que é o que a gente propõe, né? Né? Estar lá, você se propõe a ser aquele profissional disponível para a saúde de alguém. Sim. E a saúde de alguém nada mais é do que a sua saúde também. Porque ninguém sabe o que eu estou sofrendo, ninguém sabe o que eu passo, qual é o meu problema dentro de casa, enfim. Mas assim, Pedro, pra gente encerrar, Sim. né? O entrelaço disso tudo não vai existir porque nós já entrelaçamos tudo. Tudo, desde a primeira fala. Eu sugiro desde então, como o Rafael sempre fala com todo convidado aqui, mas não é porque a gente está fazendo clichê com todo convidado, é porque todo convidado que vem, o miserento me deixa um gancho para um próximo episódio. Seja bom. bem-vindo para o próximo episódio. Que bom. Eu acho justo, não só eu e você, mas como nós já conversamos aqui, já combinamos de fazer o deciframento, a decifração, sei lá como a gente pode falar, do dicionário mineiro. Aham, legal. Vai Estaremos ser aqui. ótimo. E pode ter certeza que quando você lançar vai ter no comentário. Quando que é o próximo? Quando é a parte 2? Esse é um problema. Além da gente também conversar sobre viagens, porque o Guilherme agora está chegando num patamar onde o estúdio está montado. Não estou ganhando dinheiro com isso aqui, tá? Porque amanhã... Ainda não, mas vai chegar, se Deus quiser. Não tem essa pretensão, não. Mas o problema é o seguinte. Amanhã eu viajo, sei lá, um exemplo, pro Nordeste. Aham. Ah lá, o estúdio já começou a dar dinheiro. Não é, cara, não é. É porque eu estou num projeto, num planejamento, de guardar uma graninha ali. Porque eu acho, cara, Pedro, o tanto que você trabalha, o tanto que você faz, o tanto que você se dedica, o quão profissional foda que tu és. Não só como foi técnico, como enfermeiro, gerente, toda essa caminhada que você teve para chegar ao patamar que você está hoje, de dizer assim, eu já tive em determinadas situações, hoje eu não quero, hoje eu sou enfermeiro. Não vou deixar esse cargo para fulano, porque eu acho que não dá para mim mais. Maturidade profissional, maturidade de idade. Eu tô chegando no meu, ao ponto de falar assim, não quero, eu nunca tive coordenação, nunca tive nada. Você chegou quando você veio pro hospital também, né? Foi um passo, É. né? Assim, a gente já conversou um pouco sobre, difícil, mas quando chegou no seu limite, você fala, cara, quanto Eu vim de uma esse coordenação dinheiro... complexa. Sim, é claro, é coordenação também. Então, assim, E aí hoje, basicamente eu tive uma coordenação e hoje eu não quero mais. é a mesma Hoje coisa. eu quero trabalhar no meu plantão, fazendo o melhor do que eu Você posso. vai prejudicar quem tá Não, lá? de maneira Não. nenhuma. Se você puder ajudar, é o que eu Não. falo sempre. A gente recebe hoje É, a pessoa que tá de gerente no hospital. Eu recebo, sei muito pouco, mas eu recebo com essa questão. Gente, Vamos se eu lá. puder ajudar, Isso aí. eu vou ajudar. Mas não pense que eu quero sua vaga, porque eu não quero. Não. Eu já tive aí, eu já dei minha contribuição, posso dizer Minha que eu parte sou foi feita. muito realizado por coisas que eu consegui lá para nossa enfermagem. Mas hoje eu não quero mais. Hoje eu quero estar no meu plantão, fazendo meu extrinha de vez em quando e viajando, que hoje é a minha paixão maior, A cara. gente precisa viver. A gente precisa. Eu tô A chegando, gente e eu tô precisa. chegando num patamar de vida que eu tô chegando nesse contexto que você. Voei de avião? Não. Então tem que começar. Quem sabe a gente não vai junto? De São Tomé a gente já emenda pro Nordeste. Você tá entendendo a dinâmica da coisa? E aí, Pedro, vai muito diretamente ao contexto de vida. Hoje o estúdio está montado. Uhum. Tem coisas a se fazer? Tem. São prioridades? Depende. Sim. Posso hoje viajar para tal lugar? Posso. Tá. Mas eu posso melhorar a condição de você
que é técnico de enfermagem, enfermeiro, profissional, que tem experiência para me contar, que é pós-graduado nisso, que é pós-graduado naquilo, que tem experiência, para sentar aqui comigo, vou te botar um microfone melhor, vou te botar uma câmera melhor, para nós estarmos aqui, veiculando essa informação que a enfermagem não tem. Sim. Eu vou fazer. Claro. Então, muitas vezes eu estou abdicando de certas circunstâncias para te trazer aqui, Sim, com para certeza. escutar a sua história, para saber que você foi lá no lençol maranhense, não sei das quantas, escorregou de prancha, não sei das quantas, e eu falo assim, gente, o Stories do Pedro é isso. Hoje ele tá lá no Nordeste, ele fica 5 dias. Amanhã ele tá lá em Aparecida. Depois da manhã tá na Bocaina. Depois da manhã... Eu canso de ver o Eu Stories tenho do um Pedro. mapa no meu quarto do Brasil, hoje ainda é do Brasil, que eu vou, que você vai raspando, e assim, o meu objetivo é conhecer todos. Eu falei Argentina e tal, mas eu sou apaixonado pelo Brasil, cara. Eu não tenho esse sonho, quero ir para os Estados Unidos, quero conhecer a Disney. Não, eu quero conhecer o Brasil. A hora que eu fechar todos os estados do Existe um Nordeste, quebra-cabeça, você já viu? Quebra-cabeça eu que já você vi, manda você vai fazer, colocando. que é o mapa do Brasil, você tira sua foto Ah, já vi, e aí a já pessoa vi. vai Esse meu eu montando. vou tirando. Tem tantos pontos turísticos mais comuns em cada região, quanto os estados ali, e você vai riscando. Ah, tive em Maceió, Alagoas, você vai lá e risca. Você teve no Rio de Janeiro, você vai riscando. Então, assim, o meu objetivo vai estar totalmente cumprido quando eu conhecer o Brasil inteiro. É meu objetivo maior. E aí, assim, E você é cara, feliz com isso? muito. Sou Isso muito entrelaça com a feliz. enfermagem? Com A certeza. enfermagem te proporcionou isso? Com certeza, com certeza. Se você não fosse da enfermagem, talvez você não teria feito Talvez eu não isso. teria. Pedro. Não cheguei a falar essa virada de chave que a gente vai deixar para parte 2. Ah lá, tá Foi vendo, quando Rafael? Boa! essa virada de É chave isso que eu foi gosto. quando eu ganhando lá em 2008, 2009, R$ 500 e que viro técnico de enfermagem para ganhar R$ 1.000. Cara, e aí assim, né, a gente vem de uma luta e tal que a gente fala, enfermagem não ganha bem, mas para eu que trabalhava de peão e ter um boom assim no salário, já me proporcionou muitas coisas. E quando eu saio, né, saio do técnico e pego uma coordenação, que eu fui coordenador do pronto-socorro, melhorou ainda mais. Então, assim, tô onde eu quero chegar? Não, a gente ainda tem que estudar, a gente ainda quer conquistar muitas coisas, mas é isso que me proporciona essas viagens hoje em dia. Pra você ver como que as coisas são complexas e conturbadas na minha cabeça. E o Rafael, cara, ele... Rafael, Pode falar. Ele tá querendo ir embora também, coitado. ele que lute. Ninguém manda ele estar aqui. Ele se propôs a estar aqui. E o Rafael, eu acho que assim... Eu agradeço muito, Rafael. Demais. Assim, eu chego um momento que... Além de parceiro, ele foi seu incentivador, né? Como você já Sim, falou. sim. E eu nunca esqueço disso. Nunca esqueço Isso é disso. muito legal. Só que ao mesmo tempo eu sei que por ser meu incentivador, motivador e me deu o caminho para fazer, eu fico com dó dele, coitado. Não é não, Rafa? Você fala isso sempre. Você E sabe por agora quê? que eu já acendi o pavio, tem que aguentar o rojão. Sabe por Isso quê, aí. Pedro? Eu vou te falar uma coisa. Eu tô com meu fone aqui no ouvido, aqui, ó. Esse é meu, tá? Ele fica pé da vida comigo, porque esse aqui é o meu que eu uso, aquele lá é o dele que ele usa e esse aí é o que a gente usa para convidado. Uhum, Só que esse aí não é o que eu quero que você ouça. uhum. Eu quero que você ouça esse aqui. Esse aqui que tá comigo. Então eu vou abrir mão de certas viagens para botar o fone no teu ouvido. Sim. Aí você vai falar para mim assim, tá, mas eu tô ouvindo bem, tá tudo bem aqui, eu tô... Não atrapalhou em nada. Não, Perfeito. mas na minha cabeça não funciona assim. A cabeça dele é diferente, né, Rafa? Sim. O sim. perfeccionista que habita nele não vai ficar sossegado Então, enquanto. assim, Jamais, jamais. então não funciona. Você sabe por quê? Porque eu acho que você, e isso é sério, isso é real, isso é verdade. Você desprender da sua vida por esse período de tempo em que você vem aqui e se propõe a estar aqui comigo, com o Rafael, contar sua história, bater nosso papo, tomar nossa água, nosso café, tudo que está aqui, Uhum. você merece o mínimo, do máximo que eu acho. Então, cara, quem vier, e eu falo sempre nessa câmera aqui, o Rafael sabe disso. Você que é técnico, você que é enfermeiro, você que é profissional de enfermagem, tem história boa para contar? Vem, manda mensagem aqui, ó. Instagram tá lá.
Deixa ali, ó. Vem Sim. cantar história boa. Sabe por quê? Porque é isso que a gente precisa veicular, Com certeza. sabe? Então, cara, eu só tenho a agradecer ao seu tempo disponível. E assim, a viagem de São Tomé para janeiro nós vamos planejar, independente do que for. Eu só vou te falar assim, Pedro, final de semana eu tô de folga assim, assim, assado. Você tá de folga? Vamos. Pousada tá Eu sou liberada. desses, cara. Eu sou Então vambora. desses. E são as melhores viagens. Porque você planeja, acontece uma coisa, nananana. Eu sou aquele tipo de amigo. Me ligou agora, tô indo pra Exapicó. Se me ligar, vamos fazer um bate-volta no Rio? Se eu puder e se me interessar, cara, aonde que eu te encontro? Tamo indo. Eu É sou, isso. eu sou desse tipo. E eu não tenho palavras para te agradecer desse tempo. Eu sou um cara assim muito grato por ter 2008.2 conhecido você, apesar da gente não conversar. Mas assim, hoje a vida entrelaçou e nós estamos no plantão. Sim, Talvez as pessoas falem assim, pô, podcast chato, o cara só chama amigos dele. Não é, cara, é porque nós estamos numa região onde todos se conhecem e sim. no final das contas todo mundo acaba que Hoje é um canal da enfermagem, né? Esse projeto seu, que tá expandindo, né? Veio com o outro do RAF e tal, tal, tal. Mas esse é uma escuta da enfermagem que a gente nunca teve. A gente pode ter, né, de outros segmentos, mas esse específico da enfermagem, pelo menos aqui na região, você é o pioneiro, cara. eu acho que Você, ninguém né, a nunca gente te levantou. incentivou o tempo todo. E a hora que você puder, por exemplo, reunir mais duas, três pessoas, hoje já tá bom. Acho que vai ficar melhor ainda. Vai. Porque, assim, Vai né, ser mais cada um vai louco ainda. trazer uma história, a outra, não é o que Mas você me essa falou. proposta de reunir 2, 3, 4 pessoas vai ser no objetivo de fazer o que eu falei antes. Já quando a Sem gente hora tiver pra lá. terminar. É. Porque aí a gente vai estar ali com o banheiro liberado, igual eu tive que dar uma corrida ali. A gente vai estar com o frigobar ali liberado para tomar sua água, sua cerveja, seu refrigerante que você quiser. A sala fechadinha, o Rafael trabalhando ali. Ou quiçá o Rafael junto com a gente, Claro. né? Dependendo do que for. E assim, a proposta é de ampliar isso. Não é único, exclusivamente eu e você trocando ideia. Porque eu me incomodei também. Chegou a determinado ponto que, assim, você fala do fulano e eu conheço, fulano. Pô, por que ele não tá aqui, cara? Sim. Então isso começou a me incomodar. E aí eu comecei a ver que a estrutura da coisa poderia ser melhor. E a gente vai chegar lá. Se Mas Deus quiser. independente de qualquer coisa, Pedro, eu só tenho a te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Ficou conversa para se falar ainda. Com Eu acho que você certeza. só falou da sua melhor e da sua pior que não existe. Eu ainda com meus poucos caminhos a chegar, eu acho que eu só tenho a te dizer assim: seja bem-vindo, porta sempre aberta. Cara, você viu a nossa dinâmica, você viu como que funciona, com toda a paciência do mundo, eu estou aqui por conta disso. Aham. Obrigado. Fizemos nossa oração, que eu acho que é o padrão que nós vamos ter aqui daqui a pouco, Com certeza. independente de religião ou não, que Sim. nós também não entramos nesse viés, porque eu sei o quanto você tem a sua questão religiosa, Graças a né? Deus. Rafael também tem, eu também tenho a minha. Então, cara, seja bem-vindo sempre. Te agradeço por ter vindo. Quase 2 horas de Meu podcast. Deus do céu. Me perdoe por isso, porque não tivemos edição. Não terá. Rafael deve estar ali desesperado. Deixo em aberto a câmera para ele fazer o contexto final, caso ele queira. Não, tranquilo. Tranquilo. Tá de boa? Vamos marcar, Beleza. porque tenho certeza que vai ter comentário falando. A gente quer Nossa, a isso aqui partir vai hoje. virar de um jeito que nós estamos dentro A d'água. gente tem que marcar com o Pedro pra gente sentar mais e contar mais história. Isso Entendeu? Se a gente aí. conseguir marcar com ele e sentar no horário certo, vai render mais ainda. Se a gente E tivesse ainda conseguido tem muita iniciar. história. Sim, se a gente tivesse conseguido iniciar no horário certo, já tinha para mais de 3 horas E de aí eu vou gravação. puxar o Misericórdia. clichê inimigos do fim. Inimigos do fim. Né? Ele vai chamar o inimigo do fim e quer que o negócio termine rápido. Próximo episódio, inimigos do fim, com Pedro Rafael. Bom. Isso é Pedro, ótimo. microfone seu para encerramento. Obrigado. Cara, Depois eu só encerro aqui para fechar pra galera se você não, inscrever. você, Rafael, não tem nada que agradecer. Quem tem que agradecer sou eu, né? A gente revive essas histórias, a gente fala de muita gente querida. Vai ter muita gente que vai falar assim: "Nossa, mas você não falou meu nome". É o que a gente fala, não dá pra falar de Não todo tem mundo, como, não cara, tem não tem jeito. como. A gente resumiu as histórias, a gente vai em uma.
porque à medida, né, a cabeça pensa muito mais rápido do que a boca fala. Às vezes a gente atropela as palavras, né? Mas que clima gostoso, cara. É o que eu já falei lá atrás. Quem for convidado, quem tiver oportunidade, quem tiver história boa, né? Meus alunos, ex-alunos, né, que estão chegando na enfermagem, que já conviveram comigo, sabe que tudo isso que eu falei, eu sempre falei em sala de aula para tentar estimular, para tentar botar a galera para frente. Então, só agradecer, desejar sucesso, né? Eu vejo o seu podcast assim, né, como hoje a gente bateu um recorde aí de visualizações, que esse recorde seja batido a cada dia, que seja entregue para mais e mais pessoas. A gente está numa região muito grande. Amém. A gente está num Brasil, né, que está no mundo aí, que pode chegar esse podcast, mostrar para a enfermagem não só aquela coisa cansativa e maçante do plantão, mas é isso aqui. A gente tem A vida. história que hoje a gente vivencia, que a gente fala, caraca, que coisa chata que eu tô passando a pandemia. A gente falava, nossa, que isso termine logo e tal, tal, tal. Como a gente cresceu, como a gente amadureceu na pandemia, né? Quer Demais. passar isso de novo? Não, que a gente nunca teve que Não, passar pelo de amor de novo. Deus. Mas a gente que passou, a gente sabe o quanto a gente saiu diferente dali. Então é só agradecer, meu amigo. Que Deus abençoe. Sucesso pra vocês. Tamo junto. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. E, cara, Rafael, Tamo aí. extasiado, hein? Sim. Até bati o Gente, negócio. obrigado. Ó, podcast 144 se encerrando hoje. Inscreve aí no canal. Compartilhe com quem você quiser. Joga na principal aqui pra mim, Rafa. Dá joinha. Todos que vocês verem, vai lá, dá joinha, Cara, se curte. inscreve no canal. Compartilhe com quem você quiser. Gostou do conteúdo? Curte o Pedro, beleza. Gostou do Guilherme? Ah, Zé Ruela danado. Não gostou? Não importa, comenta aí embaixo. Dentro do possível, o gerenciamento da conta é eu e Rafa, a gente vai tocando o barco. Comentou, olha só, qual que é o telefone do Pedro? Me puxa lá no Instagram, quero conversar com ele, quero saber quem ele é. Onde que é seu estúdio? Pô, eu tenho interesse de trazer um episódio pra você. Eu tenho uma história boa pra contar, Sim. sabe? Porque é aquele negócio. Às vezes, você tá ali, cara, numa história onde você acha que é só você. Não, mas às vezes, aquilo ali é interessante para outras pessoas. Então, Com certeza. sejam bem-vindos sempre. Obrigado mais uma vez. Rafael, tamo junto. Pedro, seja Sempre. bem-vindo sempre. Ó, Tamo junto, amigo. episódio Muito 2, obrigado, Pedro. pós-viagem São Obrigado, Tomé, Rafa. hein? Show, fechado. Janeiro, tamo junto. Gente, obrigado. Até o próximo. Rafa, abração. Valeu. Deus, Beijo pra gente. você aí na técnica, meu irmão. Muito gostoso, amigo. Bom demais. Bom, né? Passa Bom rápido, demais. cara. Passa rápido, não dá vontade de acabar. Quando a história é boa, a prosa é bacana. A boca tá espuma de tanto falar. É. Bom Isso aí. demais.